Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com o Sistema. Capítulo 71. Goten já tinha adivinhado que era o Kid Champa, assim como a irmã de Whis Vados. Entre os 12 universos, o sexto universo era o que tinha mais interação com o sétimo universo. Foi um terremoto agora? Kuririn perguntou, esfregando a cabeça onde um caroço se formou devido à queda de cabeça junto com os pesos causados pelo choque repentino. Esta cena familiar de Champa aparecendo não surpreendeu Goten. Ele tinha acabado de sentir duas assinaturas poderosas de Divine Ki, uma muito similar a Beerus e a outra a Whis. Estava claro que o Akaishin Champa e o Angel Vados do sexto universo tinham chegado ao reino dos deuses. Em Dragon Ball Super, além desses dois, nenhum outro Akaishin visitou o sétimo universo. O que está acontecendo? Por que vocês dois não estão dizendo nada? Kuririn perguntou olhando para Goten e Whis confuso. Os dois não tinham sentido o choque agora? Neste momento, a voz irada de Beerus ecoou pelo templo. Whis, o que diabos você está fazendo, seu idiota? Suas palavras foram acompanhadas por uma explosão violenta. Estrondo. O templo foi explodido e Beerus voou para fora, ainda em seu pijama azul claro. Ele olhou ao redor sonolento, mas seu olhar logo se fixou nas figuras do lado de fora da porta. Ele reconheceu o familiar Ki. Era tão irritante quanto sempre. Estrondo. Beerus correu em direção ao portão, abrindo com uma explosão de energia. Champa, que estava do lado de fora da porta, quase foi jogado para longe. Felizmente ele era ágil o suficiente para desviar. No entanto, seu rosto estava escurecido pela explosão de energia. Ei, magricela, você está realmente indo para a matança. Isso é um pouco demais. Champa xingou Beerus, seu rosto sombrio. Embora fossem irmãos gêmeos, eles frequentemente estavam em desacordo um com o outro. Ele não esperava que Beerus fizesse tanto barulho assim que se conheceram, quase o mandando voando. Era inaceitável. Ah, quem é você? Beerus perguntou, fingindo ignorância enquanto olhava para o rosto coberto de foligem de Champa. Seu idiota. Eu sou Champa. Champa respondeu, suprimindo a raiva. Embora esse bastardo pareça muito orgulhoso agora, em breve, eu o deixarei provar a amargura da derrota. Desta vez eu trouxe minha arma secreta, a comida mais deliciosa do sexto universo. Depois que Beerus provar essa iguaria, ele ficará absolutamente sem palavras. Pensando nisso, a maior parte da raiva no coração de Champa se dissipou. Oh, então é Champa. Por que você se tornou uma bagunça? E por que você não ficou no seu próprio sexto universo? Por que você veio para o meu sétimo universo? Beerus perguntou, seu rosto frio. Embora fossem irmãos, eles sempre estiveram em desacordo um com o outro. Milhões de anos atrás, eles lutariam um contra o outro se discordassem. Mas desde que Zeno proibiu as lutas entre os Akaishin, eles nunca mais lutaram. Em vez disso, sua rivalidade mudou para uma competição de iguarias, já que ambos os irmãos eram entusiastas da comida. Hehehe. Champa riu, então disse orgulhosamente, o propósito da minha visita desta vez é naturalmente deixar você provar a verdadeira comida gourmet do nosso sexto universo. Deixar você entender que o nosso sexto universo é melhor que o seu. Ei! Beerus zombou de Champa. Em competições gourmet anteriores, o sexto universo e o sétimo universo estavam quase empatados. Mas agora, tendo descoberto as verdadeiras iguarias da Terra, ele tinha absoluta confiança na competição de comida. Pare de rir, Champa. Que iguarias você pode ter no seu sexto universo? Mas já que você está aqui, eu vou deixar você provar as iguarias do nosso sétimo universo. Beerus retrucou, então se virou de volta para o templo. Champa e Vados seguiram logo atrás. Depois de ver Champa e Vados, o rosto de Kuririn mostrou uma surpresa incrível. O quê? Por que esse cara se parece tanto com Beerus-sama? E a mulher ao lado dele, sua aparência e vestimenta são muito semelhantes às de Whis. Goten, você sabe sobre o relacionamento deles? Kuririn perguntou a Goten em voz baixa. Parece que aquele homem gordo deveria ser irmão de Beerus-sama. Quanto à garota que se parece com Whis, deveria ser sua irmã. Talvez eles sejam um Akaishin e o Angel de outros universos. Goten falou com Kuririn em um tom especulativo. Afinal, se ele dissesse isso com muita certeza, faria Whis duvidar dele. Oh, Goten, seu palpite está realmente correto. Aquele que se parece com Beerus-sama é de fato seu irmão, Champa-sama, do sexto universo. Quanto ao que está atrás dele, ela é um anjo como eu, e ela é minha irmã Vados. Whis confirmou. Ao ouvir a conjectura de Goten, Whis ficou momentaneamente surpreso. No entanto, ele rapidamente se recompôs e começou a elucidar a situação para Goten e Kuririn, seus dois discípulos. Ele não viu razão para esconder deles essa informação amplamente conhecida. Akaishin do sexto universo? Kuririn questionou, um olhar de confusão cruzando seu rosto. Ele nunca havia contemplado o conceito de um multiverso antes. Seu entendimento sempre foi que havia apenas um universo, com Beerus, o Akaishin, como sua entidade mais formidável. A revelação de que Beerus tinha um irmão que também era um Akaishin, e além disso o Akaishin do sexto universo, estava além de suas expectativas mais loucas. Enquanto isso, o olhar de Goten se voltou para Vados. Ela estava vestida com o mesmo uniforme angelical retratado em Dragon Ball Super, uma mistura de verde escuro e preto, com um cajado de anjo na mão. Seu comportamento era indiferente e digno, seu longo rabo de cavalo prateado balançando suavemente. Suas feições eram quase perfeitas, tornando-a uma visão e tanto para se ver. O único aspecto que Goten achou um pouco desagradável foi sua pele azul clara.
Enquanto Goten admirava Vados, ela e Champa já tinham se aproximado deles. Já faz um tempo, irmã. Viz cumprimentou Vados cortesmente. Afinal, Vados era sua irmã, e entre todos os anjos, eles compartilhavam o vínculo mais próximo. De fato, já faz um tempo, Viz, Vados respondeu, um sorriso doce enfeitando seu rosto. Ela então voltou sua atenção para Goten e Kuririn, curiosidade evidente em seus olhos. Esses dois mortais são os aprendizes de Beerus-sama? Ela perguntou. Ou talvez, eles sejam os candidatos para o Akaishin do sétimo universo. Vados examinou Goten e Kuririn. O careca e sem nariz não parecia particularmente notável. No entanto, o outro garoto parecia abrigar uma força potente dentro dele. Estranhamente, ela sentiu uma sensação de familiaridade emanando dele. Ela rapidamente se recompôs, raciocinando que já que esses dois tinham sido autorizados a treinar no mundo dos Akaishin, eles deveriam ter sido treinados por Viz. Ela estava bem ciente da notória preguiça de Beerus, que era igual, se não superior, à de Champa. Sim, de fato. Viz confirmou. Ambos foram escolhidos por Beerus-sama. Se eles se mostrarem dignos, eles podem até se tornar candidatos a Beerus-sama. Ele não via nenhuma razão para esconder esse fato. Afinal, muitos Akaishin em vários universos já haviam começado sua busca por candidatos adequados. Isso é impressionante, comentou Vados com o olhar fixo em Goten. Champa, no entanto, caiu na gargalhada. Bias perdeu a cabeça depois de todo esse sono? Ele realmente escolheu esses dois como seus sucessores. Eles não parecem possuir nenhum poder significativo. Ele zombou de Goten e Kuririn, que estavam se movendo lentamente devido aos seus trajes pesados. Ele não conseguia acreditar que Beerus tinha se rebaixado tanto a ponto de selecionar esses dois como potenciais sucessores como candidato a Akaishin de seu universo. Champa-sama, as aparências enganam, Vados gentilmente repreendeu. Nossos candidatos para o Akaishin do sexto universo podem não ser tão capazes quanto eles. Ela tinha a sensação de que o garoto de cabelo espetado na frente dela alcançaria grandes feitos no futuro. Goten não levou a zombaria de Champa a sério. Afinal, Champa era um Akaishin, e além disso, o irmão do próprio Beerus. Apesar de suas brigas frequentes e do relacionamento fraternal aparentemente tenso, Goten sabia que era melhor não provocar um Champa desnecessariamente. Se ele quisesse dar alguns golpes, Goten estava mais do que disposto a deixá-lo se divertir. Poucos minutos depois, todos se reuniram no salão do templo. Os eventos que se desenrolaram lembravam aqueles de Dragon Ball Super. Champa começou a se gabar do ovo gourmet do sexto universo, apenas para ser facilmente superado por Beerus com uma xícara de macarrão instantâneo. Em seguida, depois de perder a batalha de comida, foi a vez de Champa desafiar Beerus. Ei Beerus, você ousa competir comigo? Se eu vencer, a terra do sétimo universo pertencerá ao nosso sexto universo. Se você perder, eu lhe darei todas as 6 Super Dragon Balls que coletei. Tendo provado as iguarias da Terra, Champa estava ansioso para reivindicar o planeta para si. Se ele pudesse fazer da Terra do sétimo universo sua, ele poderia se deliciar com a melhor comida todos os dias. Ei, pare de falar bobagens, gordo. Beerus retrucou desdenhosamente. Você precisa de todas as 7 Super Dragon Balls para fazer um pedido. Para que servem as suas 6? Além disso, você realmente acha que é digno de me desafiar? Beerus tinha uma expressão de desdém. Ele não levava sua contraparte do sexto universo, Champa, a sério. As chamadas Super Dragon Balls não lhe interessavam. Quanto à Terra, ele não tinha intenção de desistir dela, especialmente em troca de algumas pedras que não tinham valor para ele. Hehehe. Você está com muito medo de competir, não é, Beerus? Champa provocou, sua voz pingando de escárnio. Eu sabia que você era um covarde completo. Você não ousa competir com nosso sexto universo de jeito nenhum. A abordagem agressiva de Champa era clara. Para ele, Beerus não passava de um bruto magricelo, e a única coisa que ele não suportava era ser menosprezado. Ei, seu método agressivo é realmente desajeitado. Beerus retrucou, nada impressionado. Ok, se não há mais nada, volte para seu sexto universo. Beerus não se deixou enganar pelas táticas de Champa. Ele conhecia muito bem os métodos do irmão. Hehe, magrinho, Champa continuou descarado. Se você desistir agora e nos der a terra, eu vou embora. Champa era desavergonhado, mas por outro lado, ele sempre foi conhecido como um canalha. Na frente da comida, o que valia a pena? Não significava nada para ele. Beerus ficou irritado, mas segurou a língua. Olhando para a expressão presunçosa de Champa, ele sabia que não havia nada que pudesse fazer. Afinal, os Akaishin eram expressamente proibidos de lutar em particular. Uma batalha entre Akaishin levaria à destruição de ambos os universos. Mesmo para eles, essa era uma responsabilidade e consequência que não podiam pagar. Por fim, Beerus só pôde perguntar, vamos conversar. Que tal uma competição? Apesar das constantes discussões, Beerus ainda se importava com seu irmão, o que frequentemente o deixava furioso. É muito simples, Champa respondeu, com um sorriso triunfante no rosto. Como nós, os Akaishin, não podemos lutar em particular, não seremos nós que lutaremos dessa vez. Cada um de nós selecionará 5 competidores de nossos respectivos universos. Quanto à aposta, é a Terra e a Super Dragon Balls que mencionei antes. O olhar de Champa então caiu sobre Goten e Kuririn, que estavam parados não muito longe. Ele estava exultante. Se esses dois pudessem se tornar aprendizes de Beerus, então a força de outros mortais no sétimo universo era completamente concebível. Então, dessa vez a competição com o sétimo universo foi moleza, sem nenhum suspense.
Beerus pensou por um tempo. Ele realmente não sabia muito sobre o sexto universo. Quanto a se havia mortais poderosos no sexto universo, ele não sabia. Então, dessa vez, ele estava inseguro sobre a competição. Mas depois de olhar para Goten ao lado dele, ele se sentiu muito mais à vontade. Esse garoto tinha 1/10 de seu poder. Além disso, após o treinamento de Whis durante esse período de tempo, sua força parecia ter se tornado mais forte. Não importa o quão fortes os humanos no sexto universo fossem, eles não deveriam ser capazes de se tornar oponentes de Goten. Enquanto ele competisse, o sétimo universo não perderia. Goten, você quer lutar contra o sexto universo? Beerus perguntou. Se houver uma competição, você participará? Ele teve que pedir a opinião de Goten com antecedência. Se esse garoto não quisesse participar, então o sétimo universo não teria chance de vencer. Mas uma vez que Goten participasse, o sexto universo sem dúvida perderia. Porque mesmo o atual Champa pode não ser capaz de derrotar Goten sem usar as habilidades do Deus da Destruição. Já que é uma batalha para determinar a posse da Terra, tem algo a ver comigo. Eu participarei deste jogo. Goten assentiu calmamente. Na verdade, eles falando sobre tomar a Terra como uma aposta o deixou um pouco relutante. Mas o assunto entre a Caixin, o atual ele realmente não tinha como pará-lo. Se sim, então entre na competição. Vença os caras do sexto universo. Talvez, se ele tiver sorte, ele possa até pegar algumas habilidades boas. Capítulo 72. Mas prepare-se para a derrota. Beerus estava naturalmente confiante na vitória deles. Afinal, Goten agora possuía o poder de rivalizar com alguns dos Akaishin de outros universos. Derrotar alguns mortais do sexto universo seria moleza. Hehehe. Achei que você recuaria, magricela. Não esperava que você ainda tivesse alguma luta em você. Mas fique tranquilo, o perdedor não será nosso sexto universo. Você deveria começar a pensar em como nos entregar a Terra. Champa tinha um sorriso triunfante no rosto. Embora não tivesse certeza absoluta sobre o poder de combate geral dos mortais de seu universo. Mas depois de observar os dois aprendizes de Beerus, ele não estava nem um pouco preocupado. Esses dois pareciam tão desajeitados e pareciam tão volumosos. Eles nem pareciam lutadores. O sétimo universo parecia ser apenas mais ou menos. Ei, só não chore quando perder. Beerus não se incomodou em continuar se envolvendo com Champa. Enquanto Goten participasse dessa competição, o sexto universo estava fadado a perder. HMPH. Não fique muito convencido, magricela. Vou te dar 10 dias para se preparar. Depois de 10 dias, faremos uma competição em um planeta neutro. Vamos, Vados. Depois que Champa terminou de falar orgulhosamente, ele saiu com Vados. O pensamento de adquirir a Terra do sétimo universo em 10 dias era de fato uma perspectiva deliciosa. E depois que Vados e Champa foram embora, Whis disse a Beerus, Beerus-sama, essa decisão não foi um pouco imprudente? Se o sexto universo também tiver mortais com talentos extraordinários, podemos não necessariamente vencer. E você deveria ter explicado claramente todas as regras do jogo, embora ele não tenha negado o poder de Goten. Mesmo em outros universos, é difícil encontrar um guerreiro tão forte quanto Goten. Mas em uma competição sem regras definidas, às vezes um único participante não consegue determinar o resultado de todas as partidas. HMPH. Eu posso ignorar as provocações de qualquer um, exceto as do Champa, aquele porco gordo. Goten, você deve vencer esta competição. Beerus bufou friamente e então se dirigiu a Goten. Beerus-sama, não tenho problemas em vencer a partida. No entanto, também tenho uma condição. Depois de vencer o jogo, as super esferas do dragão podem ser minhas? Perguntou Goten. Super Dragon Balls não tinham muito valor para Beerus. Agora que a Terra tinha tanta comida deliciosa para ele, Beerus não parecia ter muito a desejar. Mas para Goten, eles eram de grande utilidade. Eles eram muito importantes para melhorar sua força, pelo menos para o nível acima de um anjo. Neste mundo, onde os fortes são reverenciados, talvez alguém pudesse viver uma vida pacífica se possuísse esse nível de força. E para isso, Super Shenron deve ser capaz de ajudar. Ok. Contanto que você consiga vencer a competição e humilhar aquele Champa gordo, as Super Dragon Balls serão suas. De qualquer forma, essas coisas não são muito úteis para nós, Akaishin. Beerus concordou sem pensar duas vezes. Porque ele realmente não conseguia pensar em que tipo de desejo fazer com as Super Dragon Balls. Obrigado, Beerus-sama. Goten rapidamente expressou sua gratidão. Com as Super Dragon Balls, sua força definitivamente melhoraria significativamente. Você deveria se apressar e treinar duro. Não me envergonhe quando chegar a hora. Parece que não dormiu o suficiente agora. Vou dormir um pouco mais tarde. Beerus bocejou e voltou para seu templo para dormir depois de terminar de falar. Então vamos continuar treinando. Whis disse aos dois. Whis, estamos aqui há um mês inteiro, e eu quero voltar à Terra para dar uma olhada, para que minha mãe e os outros não tenham que se preocupar. Goten queria voltar para a Terra. Já fazia um mês inteiro desde que ele tinha partido. Se houvesse alguma crise na Terra, ele não poderia prever nada se ficasse aqui. E depois de tanto tempo fora, Xixi e Videl já deviam estar muito preocupadas. Claro, eu te levo lá. Whis assentiu sem hesitar e gentilmente concordou em mandá-los de volta. Claro, Whis naturalmente tinha seus próprios planos em mente. Durante esse período de tempo, as iguarias trazidas da última vez quase foram comidas. Depois de todo esse tempo, era bem a tempo de provar algumas iguarias frescas e então embalar mais algumas ao longo do caminho.
Ok, então desculpe pelo incômodo. Goten sabia o que Whis estava pensando. Ele claramente não queria escoltar a si mesmo e Kuririn de volta sozinho. Ele estava 100% indo para a Terra em busca de comida. Era apenas um disfarce. Mas Goten ainda agradeceu educadamente. No mês passado, Whis tinha sido muito atencioso com o treinamento deles e os três se deram bem. Só por isso, Whis deveria ser agradecido. Você não precisa ser tão educado comigo, de qualquer forma, somos amigos agora. Whis disse envergonhado. Ele não estava pensando em escoltá-los para casa por gentileza, ele só queria ir para a Terra dessa vez inteiramente pela comida. Meia hora depois, Goten e Kuririn se encontraram de volta à Terra. Dessa vez, eles se materializaram diretamente em West City. Goten, eu detectei uma assinatura de Ki muito fraca, Kuririn disse, com a testa franzida. Não é como o Ki de terráqueos comuns. Ao chegarem em West City, Kuririn sentiu um Ki estranho. Era um Ki que deve ter sido incrivelmente poderoso em um ponto, mas devido a algum ferimento, ele se tornou extremamente fraco. Eu também sinto isso, Goten respondeu, estreitando os olhos. E parece estar emanando da casa de Bulma. Whis, por que você não explora e procura por alguma comida deliciosa? Goten sugeriu, virando-se para seu companheiro. Kuririn e eu sentimos uma estranha assinatura de que agora mesmo. Precisamos investigar. Muito bem, eu me juntarei a vocês depois que eu tiver reunido um pouco de comida, Whis concordou, assentindo sem hesitação. Seu interesse não estava nos assuntos da Terra, mas em descobrir as melhores iguarias que ele ainda tinha que provar. Com o plano definido, Goten usou Kaikai, levando Kuririn diretamente para a casa de Bulma. Ao chegarem, encontraram Bulma andando ansiosamente no quintal. Goten! Kuririn! Ela exclamou, alívio estampando seu rosto. Graças a Deus você está aqui. O que houve, Bulma? Sentimos um Ki muito fraco vindo da sua casa, Goten perguntou, preocupação estampada em seu rosto. É Trunks. Bulma deixou escapar, sua voz tremendo. Ele acabou de voltar, coberto de hematomas. Poucos minutos atrás, Trunks apareceu no quintal por meio de uma máquina do tempo, seu corpo marcado por cicatrizes. Ele desmaiou imediatamente após sair da máquina do tempo, deixando Bulma em pânico. Trunks? Kuririn perguntou intrigado. Ele não foi com Vegeta e Goku para o planeta de Kai-sama? Mas Goten entendeu imediatamente. O Trunks ao qual Bulma se referia não era o Trunks da linha do tempo deles. Era o Trunks do futuro, que tinha viajado de uma linha do tempo diferente em uma máquina do tempo. Isso significava que Zamasu da linha do tempo do futuro tinha aparecido, e Trunks tinha vindo para essa linha do tempo em busca de ajuda. Estou falando sobre o outro Trunks da linha do tempo, Bulma esclareceu, sua voz cheia de urgência. Goten, por favor, dê uma olhada. Não se preocupe, Bulma, Goten a tranquilizou, entrando no quarto. Lá, ele encontrou Trunks do futuro deitado na cama, seu corpo coberto de cicatrizes e manchado de vermelho com sangue. Apesar de estar inconsciente, seu rosto estava contorcido em uma careta de dor e medo. Goten, vá até Korin e traga algumas favas Senzu. Bulma pediu, com a voz desesperada. Não precisa, Bulma, Goten respondeu, balançando a cabeça. Ele colocou sua mão direita gentilmente no peito de Trunks, e uma energia de cura verde vibrante começou a se espalhar pelo corpo de Trunks. Em um instante, os ferimentos graves de Trunks começaram a cicatrizar em uma velocidade visível a olho nu, e seu Ki fraco começou a se recuperar gradualmente. Ah, droga, droga. Conforme os ferimentos de Trunks curavam, sua aparência ficava cada vez mais sombria. Ele cerrou os punhos com força, murmurando baixinho até que todos os seus ferimentos estivessem completamente curados e seu Ki restaurado. De repente, os olhos de Trunks se abriram. Ele pulou da cama, e no momento em que viu Goten, uma chama de raiva acendeu em seus olhos. Você! Com um movimento rápido, ele agarrou sua espada, voou para cima e cortou ferozmente em direção a Goten. A figura diante dele era a imagem cuspida daquele que havia destruído a Terra anteriormente. Subconscientemente, ele pensou que era o mesmo inimigo que o havia seguido. Trunks, pare agora! Bulma, vendo o recém-revivido Trunks atacando Goten, gritou imediatamente. Goten, com um simples movimento de seu dedo indicador, facilmente bloqueou a espada de Trunks. Ei, Trunks, acorde. Eu não sou seu inimigo, ele disse calmamente. Ao ouvir as vozes de Bulma e Goten, Trunks pareceu recuperar a consciência. Ele estudou Goten, percebendo que ele era de fato diferente de Goku Black. Suas vestimentas e seus olhos eram completamente diferentes. Além disso, a pessoa na frente dele era um pouco menor que Goku Black. Rapidamente ele virou a cabeça e viu Bulma e Kuririn. Mãe, Trunks exclamou em descrença. Ele se lembrava claramente de sua mãe sendo morta por Goku Black para garantir sua jornada bem-sucedida para a linha do tempo passada. A mãe diante dele parecia muito mais jovem e bonita do que a de sua linha do tempo. Isso indicava que ele havia viajado com sucesso para a linha do tempo passada. Mãe, dominado por uma enxurrada de memórias tristes, Trunks abraçou Bulma, extravasando a tristeza em seu coração. Está tudo bem, Trunks. Não haverá mais problemas. Vendo Trunks profundamente angustiado, Bulma imediatamente o confortou, dando tapinhas em suas costas. Ela podia sentir a profunda tristeza de Trunks e só conseguia imaginar a dor que ele havia suportado em sua própria linha do tempo. Depois de alguns minutos, Trunks soltou Bulma e voltou sua atenção para Goten. Você é Goku? Trunks perguntou incerto. A pessoa diante dele era muito mais jovem que Goku, mas tinha uma semelhança incrível com ele. Algo aconteceu para deixar Goku mais jovem? Tanto Goten quanto Kuririn ficaram surpresos. Trunks confundiu Goten com Goku.
mas era compreensível. Na linha do tempo de onde Trunks veio, Goten não havia nascido. Então, não foi surpresa que ele confundiu Goten com Goku. Trunks, ele não é Goku. Goku, Vegeta e os outros lutadores foram todos mortos por Cell há 8 anos. Ele é Goten, filho de Goku e irmão mais novo de Gohan, Bulma explicou rapidamente. O quê? O filho de Goku? E você está dizendo que Goku nesta linha do tempo foi morto por Cell? Trunks parecia estupefato. Na linha do tempo para a qual ele viajou pela última vez, embora Goku tenha sido morto pelo androide Cell, seu pai, Piccolo e Gohan não foram. Em vez disso, eles se uniram para derrotar Cell. Ele tinha viajado para a linha do tempo errada? Sim, 8 anos atrás, Bulma e Kuririn confirmaram tristemente. Eles perderam seus melhores amigos e as pessoas mais próximas a eles. Oh não, parece que eu realmente viajei para a linha do tempo errada. Neste caso, acabou. A energia da máquina do tempo também foi usada. Trunks lamentou, abaixando a cabeça em remorso. Ele tinha usado a única energia da máquina do tempo para viajar para a linha do tempo passada em busca de ajuda, esperando que Goku e seu pai pudessem derrotar Goku Black. Mas agora ele tinha acabado na linha do tempo errada, onde seu pai e Goku foram mortos por Cell. Sua linha do tempo era realmente sem esperança? Trunks, o poder que Goten possui atualmente já superou Goku e Vegeta, chegando até mesmo a um nível inimaginável para Goku e os outros. Então você não precisa ficar tão desesperado, Kuririn o tranquilizou, vendo a expressão desesperada de Trunks. O quê? Você está dizendo que Goten é mais forte que Goku e papai? Trunks olhou para Goten incrédulo. Ele não conseguia acreditar. Goten ainda era muito jovem. Mesmo que ele tivesse começado a treinar desde o ventre de sua mãe, era impossível para ele superar Goku e seu pai. Sim, e é um mundo de diferença. Kuririn confirmou firmemente. Nesse momento, um poderoso Ki maligno apareceu de repente na Terra. Ao mesmo tempo, um enorme buraco negro roxo se materializou no céu acima de West City. Capítulo 73. No momento em que Trunks sentiu o surgimento do Ki sinistro, sua expressão endureceu instantaneamente e a raiva brilhou em seus olhos. Esse Ki pertencia a Goku Negro, aquele que dizimou a linha do tempo do futuro e extinguiu 99% de sua população mortal. Este indivíduo era chamado de Goku Negro porque ele tinha uma semelhança incrível com Goku, mas sua personalidade era um contraste gritante. Ele era nada menos que um demônio sanguinário, vendo os mortais como insignificantes como formigas e os massacrando indiscriminadamente. Ele chegou até a rotulá-los como criaturas imundas. É um Ki tão potente, e está cheio de malevolência, Kuririn notou, tendo imediatamente sentido o Ki. Após sua transformação em um androide, outros não conseguiam sentir seu Ki, mas ele conseguia perceber claramente o Ki dos outros. Essa era uma de suas novas forças. Como os outros não conseguiam sentir seu Ki, eles podiam baixar a guarda contra ele, o que poderia produzir resultados inesperados ao lançar um ataque. Goten Kuririn, essa aura pertence àquele que causou estragos na linha do tempo futura. Nós o chamamos de Black. Eu não esperava que ele viajasse no tempo e me seguisse até aqui. Isso é problemático e poderia potencialmente infligir danos catastróficos nesta linha do tempo, Trunks avisou, retraindo sua espada e colocando-a em suas costas, pronto para confrontar Black. Ele estava determinado a derrotar Black desta vez e impedi-lo de enlouquecer nesta linha do tempo. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Estou bem intrigado com esse cara, Goten disse calmamente. Zamasu, agora Black, estava bem fraco. Embora tivesse obtido o corpo de Goku com o Super Shenron, ele ainda não conseguia controlar totalmente o poder, nem mesmo ao ponto do Super Saiyan God. Portanto, apagá-lo completamente não seria uma tarefa difícil. Trunks rapidamente assentiu em concordância. Então todos saíram da casa. No céu, uma enorme fenda roxa se materializou. Um raio roxo brilhou dentro da fenda. No instante seguinte, uma figura emergiu da fenda. Ele parecia exatamente com Goku, até o último detalhe. No entanto, ele usava um brinco verde na orelha direita e um anel do tempo no dedo. Seu uniforme de artes marciais, assim como sua aura, era preto puro. Sua aparência era idêntica à de Goku. Esse monstro. Trunks cerrou os punhos com força, encarando Black que de repente apareceu no céu. Raiva brilhou em seus olhos. Ele suspeitava que na linha do tempo futura, sua mãe e Mai tinham sido mortas por ele. Trunks. E Kuririn e aquele garoto filho de Goku? Bem quando todos estavam observando Black no céu, ele também avistou Goten e os outros. Ele rapidamente reconheceu Trunks e Kuririn. Após obter o corpo de Goku, ele também adquiriu as memórias de Goku. Ele naturalmente conhecia Kuririn e rapidamente adivinhou a identidade de Goten. Porque quando ele pegou o corpo de Goku em sua linha do tempo, Goten estava ao lado de Goku. Ele também matou Goten impiedosamente. Ele não esperava que Goten nesta linha do tempo tivesse crescido. Mas como ele foi inexplicavelmente teletransportado para esta linha do tempo, ele decidiu matar todos eles também. Goku! Bulma murmurou em voz baixa enquanto olhava para Black que era idêntico a Goku no céu. Mãe, aquele cara não é Goku, Trunks a lembrou. Ele então desembainhou sua espada e soltou um rugido. Com um rugido profundo, Trunks se transformou em Super Saiyajin 2. Ele era o único guerreiro na linha do tempo do futuro, então ele treinava incansavelmente todos os dias. Depois que as ameaças dos androides foram eliminadas em sua linha do tempo, ele também recebeu orientação de Shin do futuro. Como resultado, ele dominou completamente a forma de Super Saiyajin 2. Mas mesmo assim, ele ainda não era páreo para Black.
e esse oponente ficaria cada vez mais forte enquanto lutavam. Maldito demônio, eu definitivamente vou acabar com você dessa vez. Após se transformar em Super Saiyajin 2, o corpo de Trunks cintilou e desapareceu instantaneamente. Quando ele reapareceu, ele já estava acima de Black. Segurando a espada com as duas mãos, ele cortou direto para baixo. Notável, realmente notável. Kuririn exclamou, seus olhos arregalados de espanto. Eu nunca imaginei que Trunks pudesse se tornar tão poderoso. Ele não é mais fraco que Goku e os outros. Neste momento, Trunks havia alcançado apenas a forma de Super Saiyajin 2. No entanto, a força e a velocidade que ele exibia eram evidentemente equivalentes à forma Super Saiyajin 3 de Goku. Kuririn ficou se perguntando como Trunks, treinando sozinho, havia conseguido atingir um poder tão formidável. Solidão e desespero podem rapidamente forjar a força de uma pessoa, Goten explicou em voz baixa. Na linha do tempo futura, Trunks não tem aliados. Ele sozinho deve confrontar todos os adversários e proteger a Terra. Ele é obrigado a se esforçar para se tornar mais forte, enfrentar todas as ameaças e proteger nosso mundo. Goten já havia experimentado esse sentimento antes. Houve um tempo em que ele também era a última esperança da Terra. Ele conseguia ter empatia pela situação de Trunks e compreender por que ele havia se tornado tão forte. Porque atrás dele não há mais nenhum suporte. Ele deve confiar somente em si mesmo. Ninguém estará lá para ajudá-lo quando os demônios caírem sobre seu mundo. Goten concluiu, sua voz cheia de compreensão e respeito. No final, todos nós devemos depender de nós mesmos. Após ouvir as palavras de Goten, Kuririn se virou para olhá-lo, um pensamento cruzando sua mente. É por isso que você avançou tão rapidamente em tão pouco tempo? Porque você não tem ninguém em quem confiar. Enquanto isso, no ar, Black permaneceu imperturbável pelo ataque espirituoso de Trunks. Tendo lutado inúmeras vezes na linha do tempo futura, ele estava bem familiarizado com o estilo de luta e poder de Trunks. Ele sabia que a força atual de Trunks não representava nenhuma ameaça a ele. Black pegou a espada de Trunks sem esforço. Uma bola de energia, negra como a noite, instantaneamente condensou-se em sua outra mão e explodiu diretamente no peito de Trunks. Acompanhado por uma explosão violenta, o corpo de Trunks foi lançado voando, deixando uma nuvem de névoa negra no céu. Depois de ser jogado a dezenas de metros de distância, Trunks irrompeu seu ki para estabilizar seu corpo. No entanto, a essa altura, Black já o havia alcançado. Com um rápido chute giratório, ele atingiu Trunks com força no pescoço. O corpo de Trunks bateu no chão, criando um enorme buraco. Estava claro que mesmo Trunks com sua super força não era páreo para Black Goku. Você está bem, Trunks? Kuririn rapidamente ajudou Trunks a se levantar, seu olhar fixo no Black no céu. A força daquele cara é realmente muito forte. Mesmo se Goku fosse ressuscitado, duvido que ele seria seu oponente. Quanto a mim, não sou páreo para aquele cara. Embora eu tenha treinado com Whis por um mês inteiro. Ele pensou consigo mesmo. Seu poder básico de combate havia realmente melhorado muito, mas ele não conseguia se transformar para aumentar o poder como Saiyajins. Goten então deu um passo à frente. Tudo bem, deixe-me enfrentar esse cara. Seu corpo lentamente se materializou na frente de Black. Ei, você ousa invadir a Terra sem permissão? Você é bem ousado. Black sorriu, pequeno nanico. Você é o filho mais novo de Goku. Na minha linha do tempo, você foi esmagado até a morte por mim como uma formiga. É mesmo? Goten respondeu indiferentemente. Se for esse o caso, então você está ainda mais condenado. A raiva de Black aumentou com a resposta indiferente de Goten. Pirralho, não se deixe levar na frente de um deus. Aos olhos de um deus, vocês não são nada além de um bando de insetos sujos e ignorantes. Como um mero candidato a Kaishin do 10º universo, você ousa falar palavras tão selvagens. Goten retrucou, seu tom ainda indiferente. Na minha opinião, você é um inseto hipócrita. Enfurecido, Black rugiu, seu tolo teimoso, morra. No momento em que seu rugido ecoou, ele correu diretamente em direção a Goten. Mesmo sem nenhuma transformação Saiyajin, a velocidade e a força de Goten eram claramente superiores às de Trunks. Cuidado, Goten. Aquele bastardo é insanamente forte, Trunks avisou. Mas quando Black deu um soco, Goten agarrou seu punho e o torceu. Com um som de osso quebrando, o braço inteiro de Black foi completamente deformado, tornando-o incapaz de combate. No instante seguinte, o corpo de Goten desapareceu como se ele fosse um fantasma. Ninguém conseguia vê-lo claramente. O único som que enchia o ar era o estalo nítido de ossos quebrando. Clique, clique, clique. Quase num piscar de olhos, os membros de Black foram completamente quebrados. Arrenain. Enquanto os gritos estridentes ecoavam, os olhos de Black brilharam com um olhar de horror incomparável. Por que esse garoto na minha frente parece mais forte que Goku? Ele é tão diferente do Goten que eu matei. Uma sensação de medo sem precedentes brotou em seu coração. Ele era apenas um garoto, mas possuía um poder imenso, ainda mais forte que o Goku que ele havia encontrado antes. Eu estou vendo coisas. Trunks ficou completamente pasmo, testemunhando Black sendo completamente aleijado em um piscar de olhos. Ele esfregou os olhos vigorosamente, questionando se estava alucinando. A força de Goten era avassaladora. Eles nem tinham visto o que havia acontecido, e ele já havia incapacitado Black. Este é o chamado Deus? Lixo patético. Em seguida, diga adeus a este mundo lindo. O tom de Goten permaneceu indiferente enquanto ele olhava para o aterrorizado Black. Ele não levou Black a sério. Mesmo se ele se transformasse em Super Saiyajin Rose ou se fundisse em Black Zamasu, Goten, que havia dominado o Ultra Instinct, não lhes dava atenção.
Não, impossível. É absolutamente impossível. Black ainda estava murmurando em descrença. Depois de planejar por tanto tempo, ele finalmente encontrou a Super Dragon Balls e trocou de corpo com Goku. Ele iria perecer neste lugar abandonado hoje? Ele não estava pronto para aceitar isso. Mas agora, ele havia perdido completamente a capacidade de resistir. Como um peixe em uma tábua de corte, ele estava pronto para ser abatido. Assim que Black olhou para Goten em descrença, o corpo de Goten brilhou novamente. Então, um soco pesado atravessou o corpo de Black. Pull! Após isso, as pupilas de Black dilataram rapidamente. Um intenso sentimento de morte o envolveu completamente e instantaneamente. Ele nunca imaginou que depois de seguir Trunks até essa linha do tempo, ele seria morto em um instante. Sua grande ambição estava chegando ao fim aqui? Neste momento, ninguém percebeu que o anel do tempo no dedo de Black de repente emitiu uma luz fraca. Imediatamente depois, a fenda roxa escura se formou atrás dele e começou a se fechar rapidamente. O quê? O que está acontecendo? Black se foi. Ao ver Black sendo sugado para a fenda roxa escura, Trunks entrou em pânico. Se esse cara escapasse para a linha do tempo futura, então a linha do tempo futura estaria de fato condenada. Aqueles que sobrevivessem sem dúvida seriam todos mortos. Ele fugiu? Parece que fui um pouco descuidado agora. É melhor não deixar esse tipo de coisa acontecer no futuro. Olhando para as faíscas preto-púrpura e o corpo de Black que havia desaparecido completamente, Goten ergueu as sobrancelhas ligeiramente e disse a si mesmo. Mas não era um grande problema. Mesmo que esse cara ficasse mais forte novamente, ele ainda poderia matá-lo facilmente. E se Black não morresse agora, ele poderia simplesmente ir para a linha do tempo futura, matar sua outra contraparte e adquirir o corpo imortal de Zamasu. Esse tipo de habilidade ainda era muito útil por enquanto. Uau! Então, num piscar de olhos, ele retornou para Trunks e Kuririn. Goten, aquele cara escapou? Kuririn perguntou rapidamente. Bem, eu fui um pouco descuidado agora mesmo, e esqueci que ele ainda tem a habilidade de pular linhas do tempo. Mas não é um grande problema, porque a linha do tempo de Trunks será completamente resolvida. Goten disse levemente. Era bem a tempo de matar Zamasu e adquirir a habilidade Corpo Imortal. Dessa forma, não havia necessidade de desperdiçar a oportunidade de desejo da Super Dragon Balls. Capítulo 74. Inacreditável. Este é realmente o filho de Goku, Goten? Tal poder é espantoso, capaz de derrotar Black num piscar de olhos. Nem Goku e Gohan deveriam ser capazes de fazer isso. Naquele momento, Trunks ficou completamente atordoado e profundamente chocado. Seu coração estava em turbulência. Quem imaginaria que tamanho poder imenso estava escondido dentro de Goten? E esse poder poderia evidentemente aniquilar Black em um instante. O inimigo havia escapado agora mesmo, principalmente devido a um lapso momentâneo. Recuperando-se do choque, Trunks imediatamente implorou a Goten. Goten, você poderia viajar para a linha do tempo futura para nos ajudar a lidar com Black? Com seu poder, você pode destruí-lo completamente. Ele havia testemunhado o poder de Goten em primeira mão. Mais importante, Goten não havia passado por nenhuma transformação Saiyajin. Usando meramente sua força base, ele havia incapacitado Black instantaneamente. Ele quase o havia matado. Se ele se transformasse em um Super Saiyajin, Trunks não conseguia imaginar o quão formidável ele se tornaria. Tudo bem, vou acompanhá-lo para dar uma olhada. Aquele cara era realmente incômodo. Se eu não eliminá-lo, vou me sentir desconfortável. Goten concordou sem hesitar. Black realmente o havia irritado, especialmente seu comportamento malévolo. Claro, o fator mais crucial era seu desejo de se aventurar na linha do tempo futura para obter o corpo imortal de Zamasu. Embora quando o poder de alguém alcançasse um certo nível, o corpo imortal de Zamasu não seria de muita utilidade. Mas neste estágio ele ainda poderia render benefícios inesperados. Obrigado, obrigado. Trunks ficou surpreso com a pronta concordância de Goten e rapidamente expressou sua gratidão. Agora a linha do tempo futura poderia ser salva. Os humanos sobreviventes finalmente não teriam que encarar a morte. Eles finalmente não teriam que viver com medo. Mãe, você poderia me ajudar a gerar energia para a máquina do tempo? Como em nossa linha do tempo futura os recursos são extremamente escassos, minha mãe passou vários anos tentando adquirir mais, mas só conseguiu acumular energia suficiente para esta viagem. Trunks virou-se para Bulma novamente e implorou. Foi estimado que na Terra, somente Bulma poderia gerar energia para a máquina do tempo. Bem, deixe esse assunto comigo. Volte para a linha do tempo futura e então erradique completamente aqueles vilões. Bulma também assentiu seriamente. Afinal, o Trunks diante dela também era seu filho. Ela naturalmente não queria que seu filho vivesse em um ambiente tão severo. Logo Bulma começou a trabalhar em uma fonte de energia para a máquina do tempo. Tendo interagido anteriormente com a máquina do tempo, ela quase decifrou o princípio energético da máquina do tempo. Além disso, a Terra nesta linha do tempo não sofreu muita devastação. Portanto, muitos materiais necessários para criar energia de máquina do tempo poderiam ser facilmente obtidos. Depois de cerca de 3 horas, Whis retornou à casa de Bulma, tendo embalado muitas iguarias. Goten Kuririn, vamos retornar, Whis declarou. Afinal, seu propósito principal ao visitar a Terra era saborear e embalar comida deliciosa. Agora que estava feito, não havia necessidade de permanecer na Terra. E se Beerus não conseguisse localizá-lo ao acordar, ele provavelmente estaria importunando novamente. Whis, por que você não volta sozinho dessa vez? Há outros assuntos na Terra que preciso investigar. Goten se dirigiu a Whis.
Outros assuntos? Tem relação com aquele garoto? Ele não parece ser desta linha do tempo. Viz olhou para Trunks, e só de olhar, ele sabia que Trunks não pertencia a essa linha do tempo. As habilidades de um anjo superavam em muito sua imaginação. Sim, ele é do futuro. A linha do tempo futura sofreu um golpe severo. Se não ajudarmos, a Terra na linha do tempo futura pode ser destruída. Goten não escondeu nada, pois sabia que tais assuntos não poderiam ser escondidos de um anjo. Você sabia que viajar pelo tempo intencionalmente é uma ofensa grave? Se Beerus-sama descobrir isso, você será severamente punido. Viz avisou em um tom severo. Viajar intencionalmente pelo tempo representava uma ameaça terrível para ambas as linhas do tempo. Assim como indivíduos da linha do tempo futura viajando para esta linha do tempo, mesmo que inadvertidamente pisoteassem uma folha de grama, isso poderia levar à destruição desta linha do tempo. Embora as chances disso fossem baixas, não era impossível. Devido a esses perigos potenciais, os deuses proibiram explicitamente os mortais de viajarem voluntariamente pelo tempo. Viz, se você puder me ajudar a manter esse assunto em segredo, eu lhe darei a melhor culinária do mundo. Goten, ciente da fraqueza de Viz, propôs diretamente com um sorriso. Sério? Como esperado, Viz não conseguiu resistir ao fascínio da comida. Havia um olhar de curiosidade e antecipação em seus olhos. Sim, Lautans Fermented Cabbage Beef Noodles, marinado à mão com repolho fermentado com mel, em uma panela autoaquecida. O sabor é definitivamente um corte acima do Cup Noodles que você já comeu antes. Para mostrar minha sinceridade, vou te dar mais algumas xícaras. Goten respondeu com um aceno de cabeça. O produto de alta qualidade era uma combinação perfeita para uma divindade de nível anjo como Viz. Ouvi dizer que tem um gosto excelente. Viz concordou em manter o segredo, incapaz de resistir ao fascínio da comida deliciosa. Contanto que suas ações não causassem problemas entre as duas linhas do tempo, eles deveriam estar a salvo da punição. Goten então pediu a Kuririn para comprar uma grande quantidade de macarrão de repolho fermentado de Laotan e panelas autoaquecidas de um supermercado próximo. Esses itens não custaram muito, mas foram o suficiente para garantir o silêncio de Viz. Satisfeito com sua pilhagem, Viz saiu apressadamente. 3 dias depois, Bulma finalmente completou a fonte de energia para a máquina do tempo, mas ela só tinha energia suficiente para uma viagem de ida e volta. Após fazer os preparativos necessários, Goten, Trunks e Kuririn embarcaram na máquina do tempo, prontos para viajar para a linha do tempo futura. Goten e Kuririn, por favor, cuidem do Trunks. Não deixem que ele se machuque de novo. Bulma implorou sinceramente. A visão do corpo espancado e sangrando de Trunks de sua última viagem à linha do tempo futura tinha sido de cortar o coração para ela. Não se preocupe, Bulma, Goten a tranquilizou. Depois dessa viagem, eu resolverei completamente todas as crises na linha do tempo futura. Ele estava confiante de que mesmo se Zamasu e Black combinassem seus poderes, eles não seriam páreo para ele. O único problema potencial era o corpo imortal, mas ele se perguntava se a habilidade de destruição do Akaishin poderia destruí-lo completamente, afinal, ela foi concedida por Super Shenron. Depois de se despedir de Bulma, a máquina do tempo ligou, cercada por uma zona de energia branca, e desapareceu da Capsule Corp. Todos, vocês devem voltar vivos. Bulma rezou enquanto os observava desaparecer. Depois de navegar pela turbulência no túnel do espaço-tempo, o trio finalmente chegou à linha do tempo futura. A cena que o saudou era sombria e desolada como o fim do mundo. O planeta antes vibrante agora estava envolto em um miasma. As cidades e ruas movimentadas estavam devastadas, e o ar estava cheio do cheiro desagradável de sangue. É realmente a Terra? É inacreditável. Kuririn murmurou em descrença, seu corpo tremendo de raiva. A visão da destruição causada pelo sósia de Goku o encheu de raiva. Isso era definitivamente obra de um demônio do inferno. O desespero e a impotência no ar eram palpáveis. Embora Goten já soubesse o que esperar, mas ver com seus próprios olhos era completamente diferente de ver no anime. Especialmente o cheiro de sangue que podia ser sentido no ar. Aquele cheiro era cheio de desespero e impotência. Goten quase conseguia ver os humanos indefesos deitados um por um em uma poça de sangue, seus gritos desesperados por ajuda ecoando em seus ouvidos. Inconscientemente uma força poderosa surgiu do corpo de Goten, fazendo com que Trunks e Kuririn olhassem para ele com surpresa. Esses dois demônios são absolutamente imperdoáveis. Os punhos de Goten se fecharam com força, seu tom era gélido. Se Black e Zamasu não fossem completamente eliminados, incontáveis mortais inocentes sofreriam. Fechando os olhos, Goten começou a sentir o Ki ao redor. Em menos de um minuto, ele detectou 2 assinaturas de Ki. Uma era a aura do antigo Black, e a outra era a aura de um deus, obviamente de Zamasu. Trunks, Kuririn, já consigo sentir o Ki de Black. Vamos! O tom de Goten era calmo, mas tanto Kuririn quanto Trunks conseguiam sentir a monstruosa intenção assassina. Parecia que Black passaria por momentos difíceis. Os dois assentiram rapidamente e em um instante, os 3 desapareceram. Enquanto isso, em uma simples casa de bambu na extremidade mais externa da Terra, 2 figuras tinham expressões pesadas. Esses 2 eram naturalmente Black e Zamasu, aqueles que Goten e os outros estavam procurando. Eles se esconderam para permitir que os ferimentos de Black se curassem. Depois de ser socado no corpo por Goten antes, ele quase morreu. Felizmente a habilidade de cura de Zamasu reparou seu corpo a tempo, e sua força melhorou muito depois que seu corpo se curou. Droga!
Aquele pirralho Goten está realmente vindo atrás de mim. Black sentiu Kid Goten e Trunks se aproximando, seu rosto instantaneamente ficou tenso e sério. Se fosse apenas Trunks, ele poderia matá-lo com um dedo agora. Mas Goten era muito poderoso. A dor que ele havia suportado antes deixou um medo indelével em seu coração, e com sua força aumentada seu medo de Goten cresceu. Sorte, um mero pirralho te assusta assim? Não parece ser seu estilo. Além disso, depois de se recuperar dos ferimentos, você agora tem força total, não mais fraco que Goku. Matar aquele pirralho deve ser possível. Zamasu bufou friamente, falando com Black com algum desprezo. Esse cara estava realmente assustado assim por um mortal. Era realmente constrangedor para um deus. Você está errado, Zamasu. Meu coração está tremendo de medo agora, e isso diz muito sobre o quão perigoso Goten é. Eu menosprezei todos os mortais antes, mas esses híbridos são uma exceção. Embora, como deus mais nobre do universo, eu esteja muito relutante em admitir isso. Black disse com uma cara extremamente séria. Conforme a aura de Goten se aproximava rapidamente, o medo em seu coração se espalhava pouco a pouco. Então, de acordo com o que você diz, o que devemos fazer? Zamasu perguntou, sentindo que Black não estava mentindo. Embora ele tivesse um corpo imortal, seu poder básico de combate era muito pobre. Se uma luta acontecesse, ela teria que ser resolvida apenas por Black. Fusão. Ao nos combinarmos, definitivamente seremos capazes de eliminar completamente aquele pirralho. Esse também não é nosso objetivo final? Contanto que a fusão seja concluída, o plano Zero Mortals não é problema algum. Black falou imediatamente. O tempo deles estava se esgotando. Se Goten e os outros chegassem com seu estilo de luta decisivo, eles provavelmente não teriam a chance de se fundir. Começar o plano Zero Mortais cedo? Então vamos começar, não importa se começou mais cedo ou mais tarde. Zamasu só conseguiu acenar com a cabeça. Deixa aqueles mortais tolos experimentarem o poder do Deus Supremo. Então Zamasu tirou diretamente o brinco verde claro Potara da orelha direita. Naquele momento, os corpos dos dois colidiram diretamente por uma força de sucção aterrorizante. Toda a casa de bambu foi instantaneamente iluminada, e uma energia divina incomparavelmente poderosa nasceu instantaneamente na Terra. Capítulo 75. Goten e Trunks estavam voando em direção a Zamasu e Black quando um raio de luz ofuscante interrompeu seu avanço. Neste momento Trunks e Kuririn se viram incapazes de sentir a energia de Zamasu. No entanto, Goten, tendo dominado o Ultra Ego, podia percebê-la claramente. O que era aquela luz agora? Ela emanava de Black? Kuririn rapidamente se virou para Goten, sua voz cheia de incerteza. Ele não conseguia mais sentir o Ki de Black, e uma sensação desconfortável o corroía. Trunks compartilhava a confusão de Kuririn. Toda vez que ele encontrava Black, a aura que ao redor dele era negra como breu. Porque a luz agora era branca. Era como se um sol tivesse subitamente iluminado a terra escura. Descobriremos em breve, Goten respondeu sucintamente. Ele tinha certeza de que Zamasu e Black tinham se fundido. Talvez sentindo o poder formidável de Goten, eles escolheram não arriscar uma batalha solo. Eles passaram um tempo considerável elaborando seu plano Zero Mortals, e não queriam nenhum contratempo. De repente, uma luz branca prateada começou a acender por perto. Vamos dar uma olhada, comandou Goten, liderando o caminho com Kuririn e Trunks seguindo de perto. Eles rapidamente chegaram à fonte da luz, onde a figura de Fusê de Zamasu agora estava. O que diabos está acontecendo aqui? Quem é esse cara? Porque eu nunca o vi antes. Trunks encarou a figura diante dele, sua voz cheia de pavor. O corpo de Zamasu fundido irradiava uma aura deslumbrante, e o Ki divino estava se expandindo rapidamente ao redor dele. Não consigo sentir nenhum Ki dele. Kuririn exclamou, sua testa franzida em concentração. Mas essa sensação avassaladora de opressão é muito forte. Quem diabos é esse cara? Não havia dúvidas de que esse recém-chegado possuía um poder que superava em muito o seu. Seu penteado era idêntico ao de Goku quando ele se transformou em um Super Saiyajin. Ha. Mortais, tremam diante deste poder que ultrapassa sua imaginação mais selvagem. Ajoelhem-se e adorem-me. Eu sou Zamasu, o deus mais poderoso com imortalidade, nascido da fusão de um corpo infinitamente melhorado e um imortal. Zamasu abriu bem os braços, um sorriso satisfeito no rosto. Enquanto suas palavras ecoavam no ar, a energia radiante ao seu redor se transformava em um halo branco prateado. Droga! Não sei o que está acontecendo com você, mas não vou deixar você continuar destruindo a Terra, Trunks declarou. Sacando sua espada e se transformando em Super Saiyajin 2 antes de atacar Zamasu. Inseto tolo e ignorante, você não percebeu a distância entre nós? Você ainda ousa resistir a um deus? Os mortais são sempre tão estúpidos e arrogantes. Aceite a punição e o julgamento do deus mais forte. Zamasu retrucou, liberando raios roxos de sua auréola prateada. Os raios atingiram Trunks, Goten e Kuririn simultaneamente. Kuririn e Trunks foram imediatamente repelidos pelo raio roxo. O poder deles não havia alcançado o nível de Super Saiyajin Deus, e o Zamasu fundido diante deles já havia ultrapassado em muito esse nível. Goten, no entanto, permaneceu impassível, ignorando completamente o ataque. Sua força física atual significava que esse nível de ataque não representava nenhuma ameaça a ele. Zamasu virou seu olhar para Goten, seu rosto desprovido de medo. Goten, devo admitir que você possui poder além do de um deus. Esta é a falha dos deuses. Eles permitiram que os seres que eles criaram possuíssem poder além do deles.
Mas em breve eu retificarei os erros dos deuses e deixarei a luz da justiça brilhar nesta terra. Onde quer que esta luz divina vá, vocês, criaturas imundas, desaparecerão. Zamazu abriu bem os braços, olhando para Goten, aparentemente tendo esquecido a vez em que Goten quase o derrotou. Você tem falado muita bobagem. Se você tem alguma habilidade, mostre-a para mim, Goten retrucou, sua voz gélida. Mesmo com a fusão de Zamazu, Goten permaneceu imperturbável. A única coisa que o incomodava era o corpo imortal de Zamazu. No entanto, a potência dessa imortalidade havia diminuído significativamente após a fusão de Zamazu com Black. Criatura patética, você não consegue ver o abismo entre nós? Zamazu provocou. Na presença do Deus mais poderoso, você não é nada mais do que um inseto esperando para ser esmagado. Prepare-se para receber o batismo de luz. Enquanto a voz irada de Zamazu ecoava, uma explosão de energia roxa irrompeu do Halo atrás dele. Relâmpago absoluto. Ele declarou, enquanto um raio roxo parecido com uma piton explodia em direção a Goten. Goten não se esquivou, ele permitiu que o raio o atingisse. Ele sabia muito bem que tais ataques não poderiam machucá-lo nem um pouco. Afinal, seu corpo continha células de Majin Buu. Mesmo se ele fosse reduzido a pó, ele poderia facilmente se regenerar. O relâmpago roxo engolfou Goten completamente. Mas quando se dissipou, Goten ficou ileso. O relâmpago não o afetou em nada, nem mesmo o empurrando meio passo para trás. O quê? O rosto de Zamazu traiu seu pânico. Seu relâmpago absoluto poderia facilmente aniquilar deuses comuns, mas não teve efeito em Goten. Esse é o poder do chamado Deus mais forte? Goten zombou. Nem faz cócegas. Agora, deixe-me mostrar o que é o verdadeiro poder. Goten deu um tapinha leve no peito, seu tom calmo, seus olhos sérios. Se ele quisesse erradicar Zamazu completamente, ele precisava se transformar no Super Saiyajin lendário. Seria muito fácil, muito barato, destruir Zamazu sem mostrar sua força total. Ele precisava esmagar a arrogância e a autojustiça de Zamazu, para fazê-lo perceber sua própria fraqueza. Ah! Um rugido profundo irrompeu da garganta de Goten, e um poder inigualável e aterrorizante surgiu de seu corpo. A aura que verde vibrante ao redor dele bateu contra o ar ao redor, enviando ondas de energia em todas as direções. O mundo mudou de cor sob o brilho das chamas da aura verde, tornando todo o céu e a terra verdes. Relâmpagos dourados como pitons gigantes desceram do céu. É essa a verdadeira força de Goten? Trunks ficou surpreso. É inacreditável. Que tipo de treinamento ele passou para aumentar sua força a esse nível? Goten é sempre cheio de surpresas, disse Kuririn orgulhosamente. Toda vez que ele se transforma, sua força melhora dramaticamente. Mas por que a aura aqui ao redor do corpo de Goten é verde? Trunks perguntou. Eu lembro que as auras que de outros Saiyajins ficam douradas quando eles se tornam Super Saiyajins. É isso que torna Goten único, Kuririn respondeu vagamente. Ele é completamente diferente dos outros Saiyajins depois de se transformar. Você verá em breve. Não, impossível. Zamazu ficou pasmo. Como que daquele pequeno demônio se tornou tão poderoso? É apenas um mortal imundo, tão fraco quanto uma formiga. Por que ele ganhou um poder tão poderoso? Esta é definitivamente a maior humilhação para Deus. Assim como todos estavam cambaleando com o choque, Goten completou sua transformação. As chamas de aura verde vibrante ao redor dele farfalharam, e arcos dourados tremeluziram ao redor de seu corpo como pequenas cobras. Seu cabelo ficou verde e suas pupilas ficaram douradas. Neste momento, Goten havia se transformado no lendário Super Saiyajin. Para esmagar completamente a autoconfiança de Zamazu, Goten teve que mostrar toda a sua força. Ele teve que deixar Zamazu indefeso. Após se transformar em Super Saiyajin 2, Goten levantou a cabeça e olhou para o Zamazu em pânico. Zamazu, olhe para sua expressão. Você está com medo? Goten provocou friamente. É ridículo ter medo de uma formiga, como você disse. Parece que você, o deus mais poderoso, não é o que você diz ser. Ao ouvir o ridículo de Goten, Zamazu ferveu de fúria. Formigas. Não presuma que um pouco de poder lhe dá o direito à arrogância, Zamazu rosnou, sua voz ecoando com raiva. Deus é uma existência que você nunca pode superar. Usarei seu sangue para afirmar esta verdade eterna. Apesar do medo que o poder de Goten lhe incutiu, Zamazu estava confiante. Com um corpo imortal e a forma suprema, a derrota era uma impossibilidade. Ele continuaria a evoluir na batalha até aniquilar completamente seu oponente. Em um instante, o corpo de Zamazu se materializou diante de Goten. Ele lançou um soco, sabendo que o ataque de energia de antes não teve efeito em Goten, então agora, era a hora de combate corpo a corpo. Bum, bum bum. Quando o punho de Zamazu balançou para frente, Goten o atingiu com um soco. No momento em que seus punhos colidiram, uma onda de choque aterrorizante irradiou em todas as direções, reduzindo as ruínas da cidade sob seus pés a pó. Um enorme buraco começou a se espalhar rapidamente pelo chão, fazendo com que a terra já dilapidada desmoronasse ainda mais. Krillin, vou checar os sobreviventes, Trunks anunciou, sentindo a intensidade da batalha entre Goten e Zamazu. Ele sabia que se a luta continuasse dessa maneira, a Terra seria destruída, e os sobreviventes restantes pereceriam. Sua determinação em proteger a Terra o compeliu a resgatar aquelas pessoas primeiro. Ótimo! Kuririn respondeu rapidamente concordando com a cabeça. E neste momento, após a colisão do soco, o corpo de Zamazu foi arremessado a milhares de metros de distância. Seu braço inteiro ficou dormente. Clique, clique, clique.
Um som de estalo nítido ecoou atrás dele, e ele viu rachaduras se formando em seu halo. Com o estalo final, ele se desintegrou em partículas de luz estelar. Goten havia quebrado o halo de Zamasu com um único soco. Formigas imundas. Imperdoável. Absolutamente imperdoável. Zamasu rugiu como uma besta, a destruição de sua auréola uma fonte de imensa vergonha. Somente exterminando a formiga diante dele ele poderia limpar essa desgraça. Mas antes que ele pudesse agir, Goten se transformou em um raio verde. Em um piscar de olhos ele estava diante de Zamasu, acertando um forte gancho de direita no rosto de Zamasu, deformando-o instantaneamente. Bom trabalho, Goten. É isso, derrube aquele demônio. Kuririn comemorou animadamente. Ele inicialmente pensou que Zamasu era formidável, mas agora ele parecia indefeso diante de Goten. Ele não era páreo para o poder de Goten e era incapaz de revidar. Bang, bang, bang. A velocidade de Goten era extraordinária, e ele chutava Zamasu como uma bola. Zamasu não tinha forças para retaliar. A humilhação sem fim que ele sentia era mais insuportável do que a própria morte. Bum, bum, estrondo. Com outro soco na cabeça de Zamasu, Goten o fez cair no chão como um meteorito. Zamasu imediatamente se levantou. Goten teve que admitir, o corpo imortal de Zamasu era realmente problemático. Se não fosse por sua imortalidade, o ataque anterior de Goten o teria destruído. Chega! Zamasu rugiu, fúria estampada em seu rosto. Malditas formigas, eu sou o deus imortal mais poderoso. Deve haver um limite para sua audácia. Mas quando sua voz sumiu, Goten agarrou seu tornozelo e começou a esmagá-lo no chão para a esquerda e para a direita. Ei! Deus insignificante, Goten zombou. Capítulo 76. Goten zombou com desdém, apertando ainda mais o corpo de Zamasu. Bum bum bum. O chão tremeu quando a forma de Zamasu atingiu a terra, criando buracos profundos que se espalharam como rachaduras vorazes. A dor de Zamasu não era meramente física, era um golpe esmagador para sua autojustiça e senso de superioridade. Seu corpo antes imortal agora estava vulnerável, com muco roxo escorrendo das feridas. A fusão com Black enfraqueceu sua resiliência divina, a mesma característica que o tornará invencível. Estrondo. Junto com a vibração contínua do solo, as rachaduras ao redor continuaram a se espalhar, assim como pitos gigantes se espalhando por aí. Kuririn examinou a cena, preocupação estampada em seu rosto. Se isso continuar, a Terra será verdadeiramente destruída, ele disse, observando as rachaduras semelhantes às de pitos e o magma carmesim vazando. Goten conhecia a dura realidade. A Terra não era mais habitável, seu sol extinto pela ira de Zamasu. Sobreviver era inútil, mesmo que a Terra sobrevivesse, definitivamente não era adequada para que os seres humanos continuassem vivendo. Se assim fosse, então a destruição seria a única misericórdia que restava. Bum bum bum. Neste momento, Zamasu foi jogado para todos os lados como uma pilha de lixo, e seu corpo imortal parecia ter começado a mudar aos poucos. A pele antes verde agora escorria muco roxo das feridas, uma transformação grotesca. Isso significava que seu corpo imortal tinha começado a se desintegrar pouco a pouco. Se fosse Zamasu que fosse puramente imortal, tal ataque definitivamente não o incapacitaria, e não haveria ferimentos deixados em seu corpo. Mas depois de se combinar com Black, o poder do corpo imortal enfraqueceu muito, porque Black não tinha um corpo imortal. Bum! Goten jogou Zamasu no chão novamente, então pisou em seu rosto. Neste momento, o corpo de Zamasu começou a se contorcer e estava mudando loucamente. Mortal imundo! A voz de Zamasu falhou. Tire os pés da face de Deus. Goten pressionou com mais força, saboreando a humilhação. Imperdoável, Zamasu rugiu histericamente. Neste momento, a dor que ele sofreu fisicamente era muito menor que 1/10 de milésimo da humilhação que ele sofreu mentalmente. Mas não importava o quanto ele lutasse, ele não conseguia se libertar dos pés de Goten. Você é o maior deus, certo? Goten provocou. Liberte-se se puder. As lutas inúteis de Zamasu alimentaram a determinação de Goten. Estou cansado de seus gritos inúteis, ele zombou. Levante-se, estou ansioso para ser estrangulado por você. Goten olhou para Zamasu e disse com uma voz fria. Para lidar com esse tipo de sujeito que não tem moral alguma, ele deve ser completamente derrotado da maneira mais cruel. Zamasu estava realmente esmagado. Neste momento, sua crença interna estava desmoronando pouco a pouco. Em sua mente, mortais eram completamente incapazes de derrotar deuses. Além do mais, ele agora se tornou o deus mais poderoso, uma combinação de um corpo imortal e o corpo físico mais forte. Ele era a personificação da justiça, uma fusão de força e imortalidade. Como ele poderia perder? Parece que você não tem mais nenhuma habilidade para resistir a mim, Goten declarou. Já que esse é o caso, não há razão para você viver. A voz de Goten ainda estava extremamente indiferente. Neste momento, ele podia sentir que a fé no coração de Zamasu estava desmoronando um pouco. Agora era a melhor hora para matá-lo. Mas o problema era que ele não pegou a habilidade imortal desse cara. Dessa forma, sua viagem para essa linha do tempo poderia ser considerada uma perda de tempo. Esse tipo de coisa ele não poderia permitir. Assim que pensou nisso, Goten acenou com os punhos diretamente, atingindo o rosto de Zamasu com vários golpes. Em um momento, o rosto de Zamasu estava completamente deformado. A pele verde original agora se transformou em uma poça de lama roxa. Esse tipo de aparência realmente fazia as pessoas quererem vomitar. Ao mesmo tempo, Goten também podia sentir que o Ki de Zamasu estava enfraquecendo rapidamente. Jin, parabéns ao anfitrião por pegar a habilidade do corpo imortal.
Justo quando Goten torturava Zamasu por 5 minutos, de repente, o sistema apitou, interrompendo a surra brutal. O corpo imortal finalmente está disponível. A alegria de Goten era palpável. O mais importante em sua viagem para a linha do tempo futuro era obter um corpo imortal. Foi justamente por esse propósito que ele não se livrou de Zamasu facilmente e continuou batendo nele. Agora que sua missão estava cumprida, o propósito de Zamasu havia expirado. O rosto de Zamasu, antes divino, agora parecia uma poça de lama roxa. Seu corpo imortal obviamente não podia mais desempenhar um grande papel. Malditos mortais! Zamasu ainda estava furioso, imperdoável. Talvez fosse sua última luta. Mas Goten não tinha interesse nele agora que ele havia obtido o corpo imortal. Zamasu, você não vale nada agora. É hora de você desaparecer completamente deste mundo. Embora Zamasu após a fusão fosse realmente muito forte, mas Goten imediatamente mostrou sua força total desde o começo. Ainda havia uma grande lacuna entre a força dos dois. Então esse tipo de batalha não tinha suspense algum. Ha. Criatura estúpida. Eu tenho um corpo imortal. Você está sonhando acordado se realmente acha que pode me matar. O corpo maltratado de Zamasu continuou a falar bobagens, mesmo diante da derrota iminente. Goten se maravilhou com o espírito inflexível do sujeito. Sua boca era mais difícil de quebrar do que seus ossos. Mas agora era a hora de acabar com isso. Você é realmente muito confiante. Então vou deixar você dar uma boa olhada nos meus métodos. Mantenha os olhos abertos e dê uma boa olhada. O canto da boca de Goten se curvou em uma curva maligna e ele saiu diretamente de sua transformação Super Saiyajin 2. Seu cabelo preto ficou roxo vivo, as sobrancelhas desapareceram enquanto os ossos de suas sobrancelhas se erguiam em uma crista como maneira. Uma aura roxa o envolveu, e seu ki mudou, agora a energia inconfundível de um deus, especificamente a de um Akaishin. Uma intenção assassina afiada disparou daqueles olhos longos e estreitos. Era a forma Ultra Ego. O quê? Os olhos de Zamasu se arregalaram. Ki de um Akaishin? Impossível. Absolutamente impossível. Como uma mera formiga imunda poderia possuir tal poder? Medo e raiva se chocaram em seu olhar. O Saiyajin diante dele, antes um inseto mortal, agora irradiava a aura de um verdadeiro Akaishin. A força opressiva pesava muito no coração de Zamasu. A voz de Goten permaneceu calma. Nada é impossível. Você é apenas um sapo teimoso em um poço. Os mortais abrigam um potencial além da sua imaginação. E a raça Saiyajin? Você nunca entenderá de verdade. Com essas palavras, Goten liberou uma onda de energia destrutiva roxa e ela atingiu a testa de Zamasu. Zamasu ficou tão assustado que Muco Roxo balançou por todo o seu rosto. Mas Goten não lhe daria uma chance de se recuperar. Akai! O comando frio ecoou. Energia roxa consumiu Zamasu e naquele momento, seu corpo se transformou diretamente em um pouco de luz estelar roxa. O que também desapareceu sem deixar vestígios naquele momento. Goten estimou que se esse cara não estivesse no estado fundido, seria muito difícil destruí-lo. Ele imaginou que mesmo com o poder de destruição que possuía naquele momento, seria difícil destruí-lo. Mas o corpo imortal de Zamasu, diluído pela fusão, não conseguiu resistir ao seu poder destrutivo e Goten foi capaz de destruí-lo diretamente. A luta acabou? Aquele cara foi completamente eliminado? Nesse momento, Trunks apareceu com os sobreviventes. Eles acabaram de testemunhar a cena em que Zamasu se transformou em uma estrela roxa. Bem, esse cara foi completamente destruído por Goten. Kuririn respondeu, eu tenho que dizer, Goten é realmente um monstro. Este mês no reino dos deuses, eu obviamente nem consegui aprender o instinto superior, mas ele conseguiu dominar o ego superior ainda mais perfeitamente. Kuririn ficou maravilhado com a emoção. Um mês atrás, Goten havia dominado apenas o imperfeito Ultra Ego, ele não conseguia nem manter essa forma. E no mês passado, apenas treinamento básico foi realizado no reino dos deuses. Ele nem sequer treinou na forma de Ultra Ego, mas agora está claro que Goten havia dominado o Ultra Ego. Esse cara era simplesmente um monstro em treinamento. É verdade, Goten é realmente bom demais. Trunks também concordou. Estrondo. E nesse momento, a terra inteira começou a tremer violentamente. Havia mais e mais rachaduras no chão, e elas estavam ficando cada vez mais largas. O novo magma vermelho que emergiu da rachadura fez com que a temperatura de todo o planeta aumentasse repentinamente. Estava claro que o planeta estava prestes a explodir. Uau! Nesse momento, Goten exibiu seu corpo e ficou na frente de Trunks e Kuririn. Então ele olhou para Trunks e disse com um pouco de culpa, sinto muito, Trunks, este lugar está prestes a explodir. Na verdade, se Zamasu tivesse sido completamente destruído no início da batalha, tal situação não teria sido criada. Mas se ele o tivesse destruído no começo, seria impossível adquirir a habilidade do corpo imortal de Zamasu. Além disso, em tal terra, os seres humanos não teriam sobrevivido por muito tempo. Porque mesmo que não explodisse, provavelmente se tornaria uma estrela da morte em breve devido à ausência do Sol no sistema solar. Não peça desculpas, Goten. Todos nós deveríamos estar agradecendo. Sem sua ajuda, nenhum de nós teria sobrevivido. E esse universo já havia sido arruinado por Black. O Sol neste sistema solar também havia sido destruído. Então, mesmo que a Terra não explodisse, não seríamos capazes de sobreviver aqui. Trunks também falou imediatamente. Ele sabia muito bem que a Terra não era mais habitável, então, se ela explodisse ou não, não teria muito impacto sobre eles.
Agora a questão urgente era como garantir a partida segura de todos deste planeta moribundo. Eles precisavam de um novo lar, um lugar onde pudessem se adaptar e continuar suas vidas. Chega de conversa por enquanto, Koririn interrompeu. Temos que ir embora rápido. A Terra está prestes a explodir. Talvez a morte do planeta não matasse diretamente os três, mas os humanos comuns que sobrevivessem enfrentariam a morte certa. E Trunks não tinha os meios para sobreviver no vasto universo. Se a Terra explodisse, ele também pereceria. Krillin está certo, Goten concordou. A coisa mais importante agora é sair daqui rápido. Todos se agarrem e eu usarei Kaikai para tirar todos daqui. Ele instruiu todos a formarem um círculo, segurando as mãos firmemente. Com a mente focada, Goten ativou Kaikai, e em um instante eles se foram. Estrondo. Ao mesmo tempo, a Terra irrompeu em uma exibição espetacular de fogos de artifício, uma despedida final para seus habitantes. Quando a luz desapareceu, eles se encontraram em outro planeta. Mas este novo mundo era desolado, nenhum sinal de vida, nem mesmo a menor assinatura de que podia ser sentida no planeta. Goten continuou a pular de planeta em planeta, usando Kaikai. Cada um era estéril ou devastado por Zamasu, o aprendiz Kaishin havia causado estragos nos 12 universos. Depois de matar todos os Kaishins e Akaishins, esse cara literalmente fez o que quis nos 12 universos. Civilizações mortais haviam desmoronado sob sua ira. Este multiverso havia sido completamente dilapidado. O talento destrutivo de Zamasu deixou Goten pasmo. Como mero aprendiz Kaishin, ele sozinho reduziu um multiverso a ruínas. Como isso pode ser? Trunks expressou seu dilema. Nenhum desses planetas parece adequado para pessoas comuns viverem. Sobreviver não seria um problema apenas para ele, mas com dezenas de humanos comuns, incluindo Mai, encontrar um novo lar era assustador. Koririn também tinha uma expressão triste no rosto, embora ele tenha pensado em uma ideia, mas ele não ousou dizê-la, porque isso poderia incorrer na ira de Beerus, e ele os puniria. Goten, apesar de sua força, não era páreo para Beerus. Finalmente, depois de lutar por um momento, Goten disse a Trunks: "E se todos vocês viessem para a nossa linha do tempo? Todo mundo vive na Terra há décadas e, mesmo que encontrem outros planetas, não conseguirão se acostumar com eles por um tempo. Embora isso pudesse causar o caos espaço-temporal ao qual Vi se referiu, não havia maneira melhor no momento. Além disso, sua própria linha do tempo também precisava de lutadores como Trunks." Trunks pareceu surpreso e perguntou: "Será que vai ficar tudo bem? Não vai te causar problemas?" Afinal, eles não pertenciam àquela linha do tempo. Goten balançou a cabeça, sorriu e disse: "De jeito nenhum. Na nossa linha do tempo, você já foi morto no Cell Games. Bulma ficará feliz em ter você." Embora parecesse que Beerus iria dificultar a vida deles por fazerem algo assim, ele já havia descoberto como lidar com isso. "É muito bom. Obrigado, Goten, obrigado." Ao abraçarem essa solução, Trunks sorriu com gratidão. Goten sentiu-se como um pai renascido para todos eles. Os sobreviventes atrás de Trunks compartilharam sua alegria. Ao ver esse tipo de imagem, Goten sentiu-se muito feliz em seu coração. Naquele momento, Goten sentiu uma sensação indescritível de realização. Capítulo 77. Goten estava diante da máquina do tempo, dirigindo-se ao grupo de sobreviventes reunidos atrás dele. Ok, a máquina do tempo pode levar até 4 ou 5 pessoas por vez, então todos devem ser pegos em grupos. Será sua responsabilidade, Trunks. Mas como temos outras coisas para fazer, precisamos ser enviados para lá primeiro. Goten examinou as dezenas de pessoas atrás de Trunks. Se ao menos Kaikai pudesse viajar através de linhas do tempo. Infelizmente não funcionava assim, então todos tiveram que ser pegos em grupos. Tudo bem, Goten, Trunks assentiu rapidamente. Foi uma bênção que todos tivessem sobrevivido. Quanto a retornar à linha do tempo passada alguns dias antes ou depois, ninguém se importaria. Os primeiros a voltar foram Goten, Koririn, Trunks e Mai. De volta à Capsule Corp. Bulma ficou em êxtase quando soube que Trunks poderia viver nessa linha do tempo. O Trunks dessa linha do tempo havia morrido há 8 anos, e ela só o tinha visto por um dia, um mês atrás. Depois de vê-lo, ela sentiu ainda mais falta dele. Seria ótimo se o Trunks na frente dela pudesse estar ao seu lado. Posteriormente, Bulma mergulhou no estudo da energia do tempo e Trunks viajou de um lado para o outro, resgatando todos os outros sobreviventes. Goten, vamos voltar para o reino divino Akaishin agora? Depois que o assunto de Zamasu foi resolvido, Koririn perguntou. Kuririn ainda queria retornar ao reino dos deuses. Sob o treinamento de Whis, sua força havia melhorado significativamente. Whis, um velho monstro que viveu por centenas de milhões de anos, era uma figura de nível divino real, e seus métodos de treinamento renderam o dobro do resultado com metade do esforço. Sim, nós iremos. Goten concordou. Tantas pessoas viajando pela linha do tempo ao mesmo tempo é realmente um grande problema. Beerus-sama deve ser avisado. Goten enfatizou a importância de informar Beerus. Beerus desprezava aqueles que não tinham o respeito que ele merecia. Se Goten o informasse, Beerus poderia não ficar tão bravo. No entanto, se Beerus descobrisse por conta própria, a situação poderia se tornar menos favorável. Antes de partir, Goten retornou ao Monte Paozu para informar Xixi e Videl que ele iria praticar no reino dos deuses. Afinal, se ele desaparecesse por muito tempo, eles inevitavelmente se preocupariam. Embora relutante, Xixi concordou, sabendo que Goten era a esperança da Terra. Somente sua força poderia enfrentar qualquer crise. A questão de Akaishin da última vez a deixou com medos persistentes.
Se o próximo inimigo fosse mais forte e implacável do que Beerus, a Terra estaria em perigo. Depois de deixar o Monte Paozu, Goten levou Kuririn para o reino dos deuses usando Kaikai. Whis não ficou surpreso que Goten foi capaz de encontrar a localização do reino dos deuses e chegou lá em um instante. Porque Goten usou a habilidade Kaikai quando estava lutando contra Beerus antes. Como um anjo, era naturalmente impossível que tais coisas escapassem de sua atenção. Goten, o que você está fazendo é muito perigoso, Whis advertiu. Você trouxe pessoas de outra linha do tempo para esta linha do tempo. Você percebe o golpe devastador que essa abordagem pode trazer para a nossa linha do tempo? Whis já sabia que Goten havia trazido Trunks e outras pessoas. Embora improvável, uma linha do tempo paralela havia nascido desde que Trunks apareceu aqui. Mas aos seus olhos, a possibilidade de tais consequências era extremamente baixa porque a força de Trunks era realmente média aos seus olhos, mas não era impossível. Eu sei, Goten respondeu solenemente. Mas a linha do tempo de onde Trunks e os outros vieram agora é inabitável. Deixá-los lá significaria morte certa. Vou explicar isso para Beerus-sama. Na verdade, o Trunks da linha do tempo futura sempre foi um guerreiro que ele gostou e admirou muito, e ele não suportava vê-lo sofrer em um mundo desesperador. Além disso, essa linha do tempo carecia de lutadores. Whis suspirou. Espero que Beerus-sama ouça sua explicação. Originalmente, eu queria treiná-lo como o próximo Akaishin para o 7º universo, mas agora parece que você não é adequado para essa posição. Whis disse tristemente. Ele já havia nutrido essa ideia antes, de treinar Goten como o novo Akaishin do 7º universo. Mas agora parecia que Goten ainda era muito gentil. Era muito difícil para uma pessoa assim ser qualificada para a posição de Akaishin. Talvez. Goten apenas sorriu fracamente. Na verdade, ele não tinha desejo algum pela posição de Akaishin. Não demoraria muito para que sua força ultrapassasse completamente o nível de Akaishin. Naquela época seria apenas um título falso, e ele não se importaria nem um pouco. Embora Akaishin fosse realmente forte neste estágio, poderia até ser dito que era a existência mais alta. Mas Goten estava muito claro que havia muitas pessoas mais fortes do que Akaishin neste mundo. O anjo à sua frente tinha uma força que superava em muito a de Akaishin. E além do anjo, havia o grande sacerdote, os guardas de Zeno e o próprio Zeno, potências capazes de destruir universos inteiros com um simples capricho. E acima de Zenão, ele não sabia se havia alguma existência mais ultrajante. Ok, vamos continuar treinando, Whis declarou olhando para a expressão determinada de Goten. Ele também não queria perder tempo com esse assunto, especialmente porque os Angels eram observadores neutros. Apesar do status de Whis ser maior que o de um Akaishin, ele não podia intervir nessa situação em particular. Todas as decisões ficavam com Beerus. Goten e Kuririn retomaram o treinamento. Assim o tempo foi passando dia após dia. Trunks foi e voltou mais de uma dúzia de vezes, e finalmente levou todos os sobreviventes para esta linha do tempo. Depois de verem seu lar muito perdido, todos também começaram a chorar. No 8º dia, Beerus despertou de seu sono. A partida iminente contra o 6º universo se aproximava, e ele não podia se dar ao luxo de dormir demais dessa vez. Viva! Beerus se espreguiçou e saiu de seu templo e encontrou Whis lutando com Goten e Kuririn. A batalha deles continuou, mas nenhum deles conseguiu acertar um golpe no anjo. O estado normal de Whis era semelhante à forma perfeita do Ultra Instinct, tornando-o intocável. Goten, apesar de seu novo poder rivalizar com alguns Akaishin, permaneceu insignificante diante de Whis. Após treinar por alguns minutos, os três pararam de lutar. Como o sparring deles durou 6 horas inteiras, Goten já estava suando profusamente. No entanto, Kuririn, que era um androide com energia infinita, não mostrou sinais de fadiga. Ainda não consigo entender o Ultra Instinct. Depois que a luta parou, Kuririn murmurou para si mesmo. Mas graças ao treinamento de Whis, minha força melhorou significativamente. Parecia que com seu talento, ele realmente não conseguia compreender o Ultra Instinct. Para acessar esse tipo de reino divino, para ele era realmente muito insondável. Na batalha com Whis, Goten pareceu entender o instinto superior de forma cada vez mais requintada. Como ele havia dominado o sinal do instinto superior, sua compreensão do instinto superior era muito mais profunda do que a das pessoas comuns. Ei! Beerus-sama acordou. Pensei que ele dormiria demais de novo dessa vez. Whis exclamou enquanto olhava para Beerus que estava assistindo à batalha. Beerus acordou após apenas 400 sonecas, o equivalente a 8 dias terrestres, um afastamento de seus cochilos habituais de 50 anos. O que foi realmente inesperado. Claramente a próxima partida do 6º universo importava para Beerus. Seu orgulho e rivalidade com Champa estavam em jogo. Beerus pulou e apareceu na frente de Goten e dos outros. Whis, como esses dois estão progredindo? Beerus perguntou intrigado. Beerus-sama, ambos treinaram muito bem, e sua perseverança também é muito firme. A força de Kuririn melhorou significativamente, respondeu Whis. Quanto a Goten, a melhora é ainda maior, ele agora está infinitamente próximo do perfeito Ultra Instinct. Ele teve que admitir que a velocidade de treinamento de Goten era realmente incrível. Em apenas alguns dias, ele passou de um instinto superior imperfeito para um instinto superior quase perfeito. Esse tipo de habilidade poderosa de compreensão, mesmo que fosse dos 12 deuses da destruição, ele temia que estivesse além do alcance deles. Isso é muito bom. Embora Beerus estivesse muito calmo na superfície, internamente ele estava surpreso. A força de Goten havia crescido exponencialmente.
Um mês atrás, ele exercia uma mera fração de seu poder atual, e agora em apenas um mês, ele conseguiu quase dominar o estado Ultra Instinct perfeito. Se ele tivesse um período de tempo para crescer, talvez sua força superasse a sua. O mortal poderia superar um Akaishin. Isso era algo que ele nunca havia pensado antes. Beerus-sama, Goten parece ter algo para lhe contar. Whis interrompeu, e olhou para Goten, referindo-se ao incidente com Trunks. Embora Goten tenha dito antes que explicaria isso a Beerus como um anjo, ainda era seu dever lembrar Beerus depois que esse tipo de coisa acontecesse. O que houve me diga. Beerus olhou para Goten e perguntou. Tudo bem. Beerus-sama, é assim? Por um minuto, Goten contou a Beerus aproximadamente o que aconteceu no futuro. Então como ele foi com Trunks para o futuro e eles voltaram. Ele contou toda a verdade a Beerus. O que? Cara, você sabia que viajar pela linha do tempo à vontade é crime? E você trouxe tantas pessoas aqui nessa linha do tempo. Parece que você não leva minha posição a sério. Beerus ficou surpreso por um momento. Então uma expressão de raiva apareceu em seu rosto. Embora ele normalmente não preste atenção ao que acontece no universo. Mas viajar através de linhas do tempo foi expressamente proibido por Zeno. Beerus-sama, este incidente foi causado pelas ações de uma divindade. Isso não teria acontecido se o aprendiz de Kaishin, Zamazu, do 10º universo, não tivesse destruído desenfreadamente o planeta onde os mortais vivem. Além disso, se bem me lembro, os Kaishins não têm o direito de destruir planetas. Goten também disse com uma cara séria. Esse assunto foi realmente uma falha de Deus. Você está certo. Os Kaishin não têm o direito de destruir planetas. Ele é apenas um Kaishin em treinamento. Como ele ousa fazer uma coisa dessas? E na linha do tempo futura, ele realmente matou todos os Kaishin e a Kaishin. Beerus cerrou os punhos com força, obviamente muito bravo. Porque de acordo com o que Goten disse agora mesmo, o aprendiz Kaishin do 10º universo, Zamazu, não apenas devastou os planetas da civilização mortal, mas também massacrou incontáveis mortais. E na verdade, ousou matar todos os Kaishin, deixando os Akaishin também morrerem. Mais importante, ele ousou matá-lo. Isso foi algo absolutamente imperdoável. Além disso, Beerus-sama, para nossa partida contra o 6º universo desta vez, além de mim e Kuririn, o número dos outros 3 competidores ainda não foi determinado. Goten continuou a falar. Será difícil encontrar lutadores mais fortes por um tempo. Trunks é muito forte e pode representar nosso 7º universo na batalha. Ele não mencionou Majin Buu para pressionar Beerus. Como não havia muitos guerreiros no 7º universo, faltavam apenas 2 dias para a disputa contra o 6º universo. Ainda havia 3 jogadores que não haviam sido finalizados, e isso deixaria Beerus ansioso. É mesmo, Whis? Beerus congelou por um momento, então perguntou rapidamente a Whis. Embora viajar no tempo fosse um crime, na opinião dele, não era tão importante quanto a disputa contra Champa. Se a disputa fosse perdida para o 6º universo, aquele porco gordo definitivamente usaria esse assunto para zombar dele por um longo tempo. Sim, Beerus-sama. Whis só conseguiu acenar com a cabeça. De fato, não havia muitos lutadores no 7º universo. Caso contrário, algumas décadas atrás, um peixe pequeno como Freeza não teria sido chamado de imperador do universo. Droga! Beerus franziu a testa ligeiramente. Ainda faltavam 3 concorrentes. Neste momento, ele não sabia como encontrá-los. Coçando a cabeça, Beerus pareceu ter uma ótima ideia. Então ele disse a Goten com uma cara séria e disse, Goten, viajar através do tempo é realmente um crime. É lógico que com suas ações como essa, eu terei que destruí-lo. Mas agora eu lhe dou uma chance de compensar seus erros. Contanto que você encontre todos os 5 competidores nos próximos 2 dias, então vença a partida contra o 6º universo, eu posso cuidar da questão da sua viagem no tempo. Claro, além disso, você tem que me preparar a melhor comida do mundo. Depois de terminar de falar, ele ainda estava um pouco nervoso e olhou para Goten. Ele estava com medo de que esse cara recusasse. Ele realmente teria que destruir Goten até lá? Esse cara era um gênio raro. Ele não tinha conhecido ninguém como ele antes. E ele era um oponente muito bom. Se ele o destruísse, ele não teria ninguém com quem se separar se quisesse lutar no futuro. Ok, eu prometo. Goten assentiu sem hesitar. Ele sabia que Beerus estava lhe dando uma saída. E ele também não tinha ideia de como selecionar os outros 3 lutadores. Mas para Goten, isso realmente não importava, porque enquanto ele estivesse lá, ele não perderia a disputa contra o 6º universo. Ótimo! Agora siga-me até o 10º universo. Aquele mero aprendiz Kaishin ousou fazer uma coisa dessas, eu o destruirei. Capítulo 78. Beerus realmente queria dar uma lição naquele aprendiz superconfiante Kaishin do 10º universo. Ele era apenas um Kaishin em treinamento, mas ousou causar destruição gratuita. Ousou até matar outros deuses. Esse tipo de coisa era absolutamente imperdoável. Embora a bagunça não tenha sido feita por Zamazu dessa linha do tempo, mas ele também representava tais perigos. Se Beerus o deixasse viver, talvez ele também trilhasse o mesmo caminho. Os ideais desse cara eram muito perigosos. Mais importante, esse cara era muito astuto. Ele realmente matou todos os deuses do multiverso para que ninguém interferisse em seus planos. Essa ameaça deve ser completamente eliminada ainda no berço. Whis, apresse-se e nos leve para o 10º universo. Beerus deu uma ordem a Whis. Certo. Beerus-sama. Whis assentiu rapidamente.
Parecia que depois de ir para o 10º universo, alguns confrontos estavam fadados a acontecer. Ele esperava que eles não encontrassem Hunshi, o Akaishin do 10º universo, porque a relação entre Hunshi e Beerus não era amigável. Se os dois se encontrassem, não seria uma coisa boa. A distância entre os dois universos era imensa, particularmente quando eles não eram adjacentes. Levaria cerca de 3 ou 4 horas para todos os 4 viajarem para o 10º universo. No reino do deus Kaishin do 10º universo. Naquela época, Zamazu estava fazendo chá para Kaishin Govazu. Zamazu, suas habilidades para fazer chá parecem ter regredido. Desde a última vez que você foi ao planeta Babari, sua concentração parece estar muito pior do que antes. Com sua mentalidade atual, você não será capaz de manter a posição de Kaishin. Govazu olhou para o chá turvo à sua frente e falou com Zamazu com solenidade. Zamazu era seu discípulo mais estimado, possuindo talento excepcional. Sua capacidade de compreensão superava a de seus pares, distinguindo-o como um candidato de ponta para Kaishin. Ele já havia sido exemplar. Até mesmo o chá que ele preparava era claro como cristal. Entretanto, desde sua última visita ao planeta Babari, a mentalidade de Zamazu parecia ter mudado. O chá que ele preparou não era mais cristalino. Sempre que questões mortais eram discutidas, ele ficava impaciente e até discutia consigo mesmo. Seu preconceito significativo contra mortais se tornava cada vez mais aparente. Essa não era a mentalidade adequada a um Kaishin, então Govazu estava profundamente preocupado com o estado mental de Zamazu. Entendo, Govazu-sama. Vou manter isso em mente. Zamazu assentiu. Um brilho sinistro brilhou em seus olhos, mas ele manteve sua atitude respeitosa para com Govazu. Sua recente visita ao planeta Babari o havia perturbado profundamente. Testemunhar o egoísmo e a brutalidade daquelas criaturas o encheu de desgosto. Ele não conseguia entender como tais criaturas, movidas pelo egoísmo e pela ignorância, podiam ser autorizadas a habitar um mundo tão belo. Para Zamazu, a mera existência delas contaminava o universo outrora belo. A ideia de livrar o universo daquelas criaturas tolas e egoístas havia criado raízes no coração de Zamazu. Ele acreditava que somente eliminando-as o universo poderia recuperar sua beleza original. Um grande plano estava lentamente tomando forma em sua mente. Para ele, a presença de tais seres era vista como um testamento do fracasso dos deuses. Como era um fracasso dos deuses, Zamazu sentiu que era seu dever retificá-lo erradicando aquelas criaturas, para limpar completamente este mundo contaminado por aquelas criaturas imundas. Zamazu, lembre-se de que, como Kaishin, nosso dever é manter a paz e a estabilidade neste universo e guiar seus habitantes em direção a um futuro melhor. Govazu tomou um gole de chá, cuspiu imediatamente e falou com Zamazu com sinceridade. Zamazu era seu discípulo mais estimado, e ele não queria que ele se desviasse do caminho, pois desviar-se disso só levaria a um resultado: destruição completa por Hunshi. Com todo respeito, Govazu-sama, começou Zamazu. As criaturas que encontramos no planeta Babari eram completamente egoístas e tolas. Se realmente buscamos restaurar a beleza deste universo, precisamos apenas erradicar completamente aqueles seres tolos. Zamazu abaixou a cabeça, escondendo uma aura feroz de hostilidade em seu olhar. Ele acreditava que ensinamentos verbais sozinhos não poderiam reformar aquelas criaturas tolas. A solução mais eficiente, concluiu ele, seria sua erradicação completa, abrindo caminho para a criação de um mundo puro e belo. Ao ouvir isso, o comportamento de Govazu mudou abruptamente, com um toque de raiva transparecendo. Zamazu, ele trovejou, parece que você desconsiderou meus ensinamentos completamente. Eu já o lembrei inúmeras vezes que a destruição do planeta está sob a jurisdição de Akaishin, não de Kaishin. Se você persistir com essa mentalidade, Govazu continuou severamente, não terei escolha a não ser substituí-lo relutantemente. Era evidente que a mentalidade de Zamazu havia se tornado uma preocupação significativa, que se não fosse controlada, poderia levar a consequências desastrosas. Ao ouvir a ameaça de Govazu, Zamazu lançou um olhar desdenhoso para as costas de seu mestre, com os olhos cheios de malícia desenfreada. Para Zamazu, esses Kaishin não eram nada além de tolos e obstinados. Sua incompetência permitiu que mortais prosperassem sem controle, resultando na poluição de incontáveis planetas com ganância e egoísmo. No final das contas, foi a covardia desses deuses fracassados que levou a consequências tão terríveis. Sim, eu entendo, Govazu-sama, Zamazu respondeu, assentindo rapidamente, apesar da intenção assassina latente em seu olhar. Antes de ascender ao verdadeiro status de Kaishin, ele não tinha poder para promulgar mudanças. Em sua mente não havia lugar para esses deuses covardes em sua visão do universo. Naquele momento, um plano radical tomou forma na mente de Zamazu. Um plano que inevitavelmente envolvia sacrificar seu mestre Govazu, acelerando. De repente, vários estalos perfuraram o ar, fazendo com que Govazu e Zamazu levantassem suas cabeças. 4 figuras se materializaram diante deles. Beerus-sama! Govazu exclamou surpreso, sua expressão refletindo seu espanto, pois diante deles estava ninguém menos que a Akaishin Beerus do 7º universo. No entanto, Govazu não conseguia compreender por que Beerus, o Akaishin do 7º universo, apareceria no reino do deus Kaishin do 10º universo. Tal ocorrência não acontecia desde que ele conseguia se lembrar. Ao virar seu olhar para as 2 figuras atrás dele, Govazu notou que eles pareciam mortais. O que poderia ter levado mortais a acompanhar Beerus ao reino do deus Kaishin? Os olhos de Zamazu brilharam com ódio intensificado e intenção de matar ao ver Goten e Kuririn.
Como esses mortais imundos ousam profanar os solos sagrados do reino dos deuses? No entanto, ele não ousou expressar seu desdém naquele momento, sabendo muito bem das consequências de ofender o Akaishin. Beru-sama, você tem algum assunto a tratar no reino divino Kaishin do nosso 10º universo? Govazu perguntou respeitosamente após sua surpresa inicial. Apesar da presença de indivíduos de outro universo, a reverência pelo Akaishin o compeliu a manter um comportamento de extrema deferência. Estou aqui por ele. Beerus apontou calmamente para Zamazu. Ele? Para Zamazu? Por quê? Govazu pareceu confuso. Zamazu era apenas um candidato a Kaishin do 10º universo. Não deveria haver nenhum conflito entre ele e Beerus. Na verdade, eles nunca se encontraram antes. Mas por que Beerus veio ao 10º universo para encontrar Zamazu? Porque esse cara, em outra linha do tempo, ele massacrou mortais desenfreadamente e destruiu planetas. Em algum outro futuro, esse cara matou todos os Kaishin e a Kaishin. Beerus explicou. E centenas de milhões de almas morreram em suas mãos. Beerus acrescentou indiferentemente. Outros não têm nada a ver comigo, mas é absolutamente imperdoável que esse cara ousou fazer um movimento contra mim. Estava claro que enquanto Beerus falava, o destino de Zamazu havia sido selado. Como? Como isso é possível? Govazu exclamou em descrença. Zamazu sempre esteve ao meu lado e nunca me deixou. É absolutamente impossível para ele viajar para algum tempo futuro e matar Kaishin e a Kaishin. Govazu imediatamente correu para defender Zamazu. Apesar de notar problemas com a mentalidade de Zamazu ultimamente, particularmente seu ódio intenso por mortais, ele sempre permaneceu ao lado de Govazu. Simplesmente não havia oportunidade para ele cometer os atos que Beerus descreveu. Zamazu de outra linha do tempo fez isso. Beerus declarou firmemente. Mas tal ameaça deve ser extinta antes que possa crescer mais. Além disso, seu velho, continuou Beerus voltando sua atenção para Govazu, quando você escolher seu herdeiro da próxima vez, você pode abrir os olhos. Após suas palavras, Beerus estendeu sua mão direita dominantemente, mirando-a em Zamazu. Beerus-sama, por favor, tenha misericórdia, Zamazu implorou, parecendo aterrorizado e confuso. Eu não fiz nada, por que você tem que fazer isso comigo? Apesar de seus pensamentos anteriores de querer destruir todos os mortais e questionar a existência de deuses fracos e incompetentes, Zamazu insistiu que esses eram apenas pensamentos, sem nenhuma ação tomada. Ele nem sabia por onde começar com tal plano. Ser morto assim seria incrivelmente injusto. Sim, Beru-sama, Govazu interrompeu rapidamente. Zamazu não fez nada ainda, e o que aconteceu na linha do tempo futura que você mencionou não tem nada a ver com Zamazu agora. Enquanto Beerus se preparava para atacar, Govazu não suportou ver seu amado discípulo enfrentar tal destino nas mãos do Akaishin. Velho idiota, Beerus murmurou friamente. Você quer que eu espere até que ele mate todo mundo? Desculpe, eu não tenho esse tipo de paciência, Beerus retrucou. Apesar de Zamazu ser um Kaishin estagiário do 10º universo, sua morte não afetaria Beerus de forma alguma. Mesmo se Hunchi estivesse presente, a morte de Zamazu era inevitável. Akai. No momento seguinte, uma voz indiferente emanou da garganta de Beerus. Ah! Com um grito penetrante, o corpo de Zamazu se desintegrou em uma partícula roxa de luz, desaparecendo sem deixar rastros. Uma ameaça como essa cobra venenosa tinha que ser erradicada na primeira oportunidade. Zamazu! Govazu exclamou com raiva e frustração, mas sabia que não havia nada que pudesse fazer contra um Akaishin. HMPH. Vamos lá. Com um bufo desdenhoso, Beerus se virou para partir depois de destruir Zamazu sem esforço. Ele se sentiu um pouco aliviado comparado a antes. Assim que estavam se preparando para partir, uma voz ecoou de repente atrás. Bastardo Beerus, você acha que pode deixar meu universo tão facilmente depois de tirar uma vida? A voz era assertiva e cheia de raiva. Goten e Beerus rapidamente se viraram para ver a Kaishin Hunchi e Engelkus do 10º universo. Beerus, você é muito arrogante. A voz de Hunchi cortou a tensão. Como ousa matar o candidato Kaishin do 10º universo em nosso território? O olhar frio de Hunchi perfurou Beerus, seu desdém era palpável. Entre os 12 Akaishin, Beerus era o que ele mais desprezava. A audácia de Beerus em tirar uma vida diretamente no 10º universo era algo que ele não conseguia tolerar. HMPH. E daí? Beerus retrucou corajosamente. Esse cara matou todos os Kaishin e a Kaishin no futuro. Se Zeno-sama e Daishinkan-sama ouvirem sobre isso, você estará acabado. Beerus falou friamente, sem mostrar sinais de medo. Ele tinha um relacionamento tenso com todos os Akaishin, então não havia necessidade de mostrar deferência a Hunchi. Essa é apenas sua versão dos eventos, Hunchi retrucou bruscamente. Já que você tirou uma vida no 10º universo, você deve pagar o preço. Os 2 mortais com você, eles são seus aprendizes? Então a vida de Zamazu será paga pelos 2. O olhar de Hunchi se fixou em Goten e Kuririn instantaneamente. Na verdade, ele pouco se importava com a vida de um candidato a Kaishin. Eles poderiam facilmente encontrar um substituto. Mas a audácia de Beerus em matar alguém dentro do reino Kaishin do 10º universo foi uma afronta direta a ele como um Akaishin. Como ele poderia tolerar tal humilhação? Embora os Akaishin não pudessem lutar entre si ou ser mortos, Hunchi viu uma oportunidade de contra-atacar mirando nos 2 mortais que pareciam ter um relacionamento próximo com Beerus. Beerus zombou em resposta à ameaça de Hunchi.
Você acha que tem qualificações para matar pessoas na minha frente? Dispensando o desafio de Hun Shi com desprezo, Beerus não demonstrou medo. Ele acreditava ser superior a qualquer outro Akaishin. Se eles lutassem um contra um, nenhum deles teria chance contra ele. Especialmente Hun Shi, cujo poder de combate era apenas marginalmente mais forte que o de Fatih Champa. Beerus o considerou incapaz de matar qualquer um em sua presença. Sem hesitar, Hun Shi avançou em direção a Beerus. Apesar de não ser tão poderoso quanto Beerus, Hun Shi ainda era incrivelmente forte. Sua estrutura volumosa não atrapalhava sua velocidade. Ele se movia como um raio. Em instantes ele estava sobre Beerus, lançando-se no ar como um meteorito avançando em direção ao seu alvo. HMPH. Idiota imprudente, Beerus bufou friamente, enfrentando o ataque de Hun Shi de frente com um soco poderoso. Bum! No momento em que seus socos colidiram, uma enorme onda de choque se espalhou para fora, fazendo Kaishin Govazu e Kuririn voarem. Pau! Hun Shi aproveitou a oportunidade, soltando uma trombeta ensurdecedora. Não era um rugido comum, era uma habilidade especial exclusiva de Hun Shi. Esse rugido emitia um poderoso ataque de energia, capaz de paralisar temporariamente os nervos motores de seus oponentes, tornando-os incapazes de lutar. Quanto mais perto estivesse de Hun Shi, mais forte seria o efeito. Pego na explosão, Beerus se viu imobilizado por um momento. Aproveitando a vantagem, Hun Shi voltou sua atenção para Goten e lançou um soco. HMPH. Você acha que pode tirar vantagem de mim? Seu pensamento positivo acaba agora. Goten rosnou desafiadoramente, transformando-se no lendário Super Saiyajin 2 em um instante. Com um soco rápido ele atingiu Hun Shi de frente. Bum! Estrondo. No momento em que os punhos dos dois colidiram, o corpo de Hun Shi foi jogado para trás pelo soco. Capítulo 79. Baque, baque, baque. O corpo de Goten cambaleou 6 ou 7 passos para trás, enquanto Hun Shi foi lançado dezenas de metros para trás. Farfalhar. Ao se transformar na forma lendária Super Saiyajin 2, uma aura de Ki verde vibrante e aterrorizante surgiu descontroladamente ao redor do corpo de Goten, acompanhada por poderosos raios dourados. Goten fixou seus olhos longos e estreitos em Hun Shi. O quê? Isso? Como isso é possível? Hun Shi-sama. O contra-ataque de Goten não apenas repeliu Hun Shi, mas também deixou Angel-Cus incrédulo. Hun Shi, o Akaishin do 10º universo, havia sido mandado voando por um mero mortal do 7º universo. Independentemente de Hun Shi ter usado sua força total, mesmo 10% de seu poder deveria ter sido intransponível para um mortal. No entanto, Goten não apenas resistiu, mas também fez Hun Shi voar para trás. Nenhum mortal no 10º universo poderia ter realizado esse feito. No entanto, o mortal do 7º universo fez isso com facilidade. Este é realmente o mortal do 7º universo? Ele realmente possui poder comparável ao de um Akaishin. É inacreditável. Govazu também ficou perplexo. Em suas mentes, um Akaishin era a existência suprema, incomparável a qualquer mortal. No entanto, o mortal do 7º universo tinha acabado de mandar Hun Shi voando para trás. Mais importante, o rugido de Hun Shi pareceu não ter efeito dissuasor sobre Goten. Isso era ultrajante. Isso era definitivamente algo que Govazu nunca havia encontrado em seu mandato como Kaishin. Não me importa se você é um Akaishin ou que. Não pense em mim como um alvo fácil. O único que vai sofrer será você. Após mandar Hun Shi voando com um soco, Goten falou levemente. Seus olhos estavam frios como gelo. Em seus olhos, o nível atual de Akaishin não era mais onipotente e invencível. Com exceção de Beerus, ele não temia nenhum outro Akaishin. Como ele havia dominado o poder da destruição, mesmo em uma batalha real com os Akaishin, era incerto quem sairia vitorioso. Não, impossível. É apenas um mero mortal do 7º universo. Como ele poderia possuir uma força tão poderosa? E não parece que ele foi ensinado por Beerus ou Angel-Viz. Você está brincando comigo? Quando um mortal tão poderoso apareceu no 7º universo, Hun Shi também ficou completamente pasmo. Originalmente, ele pensou que poderia matar aquele mortal com um golpe. Afinal, ele tinha usado 70% de sua força para aquele soco. Mas ele não esperava esse resultado. Em outras palavras, mesmo que ele usasse toda a sua força, ele talvez não conseguisse matar aquele mortal. Isso foi simplesmente ultrajante. Sem mencionar as pessoas do 10º universo, até o próprio Beerus tinha um olhar incrédulo no rosto. Seu olhar estava fixo em Goten. Você está brincando comigo? Depois de pouco mais de um mês de treinamento, sua força realmente melhorou a esse nível. Embora Hun Shi não seja o Akaishin mais poderoso, é muito exagerado para ser capaz de derrubá-lo com um soco. Beerus pensou secretamente em surpresa. Quando ele lutou contra Goten há um mês, esse cara definitivamente não era tão forte. Depois de treinar com Viz por apenas um mês, ele tinha força comparável à de Hun Shi. Mesmo em termos de força sozinhos, era muito provável que ele tivesse superado Hun Shi. Parecia que esse garoto não era apenas um gênio, mas também um monstro. Se fosse um mortal comum, como ele poderia ter uma velocidade de treinamento tão assustadora? Mas logo Beerus voltou sua atenção para Hun Shi. Então ele disse orgulhosamente, Hun Shi, você realmente usou um método de ataque furtivo tão sujo para atacar meu aprendiz. Além do mais, você foi derrubado por um único soco. Você é realmente inútil. Naturalmente, ele não desperdiçaria essa oportunidade de humilhar Hun Shi. Hun Shi cerrou os dentes com raiva, mas não conseguiu dizer uma palavra de refutação.
porque o que ele fez agora foi realmente um pouco desprezível. Primeiro, ele incapacitou Beerus brevemente com seu rugido. Então, ele tentou matar um mortal por meio de um ataque furtivo. Mas inesperadamente, isso aconteceu. Ele tentou ganhar uma vantagem apenas para acabar pior. Calha a boca, seu gato fedorento. E daí se eu sou desprezível? Você matou o estagiário Caixin do meu universo. Você não é desprezível também? Não importa o que aconteça, não vou deixar você sair deste lugar facilmente. Ah! O rosto de Hun-Chi estava cheio de raiva. Após um rugido furioso, ele atacou diretamente Beerus novamente. Se ele deixou Beerus deixar o 10º universo assim hoje, como ele enfrentaria outros deuses no futuro? Se os Akaishin de outros universos soubessem desse assunto, eles definitivamente ririam disso. Ei, sério? Beerus retrucou, sua voz pingando sarcasmo. Você não consegue nem derrotar um mero aprendiz meu, mas ainda aspira a me desafiar? Parece que preciso lhe dar um choque de realidade. Beerus cerrou os punhos e esticou o pescoço, seu tom desdenhoso. Mesmo que 2 ou 3 Akaishin se unissem, ele não piscaria, muito menos um único Hun-Chi. Em um instante, as duas figuras brilharam, prontas para o choque. No entanto, quando seus punhos estavam prestes a colidir, Viz e Kuz apareceram entre eles. Com um único dedo, eles bloquearam sem esforço o choque iminente. Beerus-sama, você esqueceu da proibição de lutar entre os Akaishin? Viz o lembrou levemente. Hun-Chi-sama, suas ações podem levar ao colapso do nosso universo, Kuz alertou. Quando isso acontecer, Zeno-sama e Daishinkan-sama irão responsabilizá-lo, e ninguém será capaz de escapar da ira deles. Os confrontos anteriores não tiveram impacto no universo. No entanto, uma luta mortal entre os Akaishin de 2 universos levaria gradualmente ao colapso do universo. Portanto, tais batalhas foram expressamente proibidas por Zeno e o grande sacerdote. Droga! Eu realmente tenho que deixar esse cara sem vergonha ir? Hun-Chi cerrou os dentes, sentindo como se tivesse engolido uma mosca. Foi Beerus quem o provocou primeiro, mas ele não conseguiu puni-lo. Beerus, não se empolgue tanto. Hun-Chi avisou. Eu definitivamente reportarei esse assunto para Zeno-sama, e veremos se você ainda consegue escapar da punição então. Agora que os 2 anjos tinham intervindo, estava claro que a luta não poderia continuar. No entanto, Beerus tinha matado um aprendiz Caixin do 10º universo. Hun-Chi estava determinado a não deixar esse assunto passar. Ele iria relatar isso a Zeno e garantir que esse arrogante Beerus fosse punido. Sério? Beerus retrucou, imperturbável. Isso só vai deixar Zeno-sama saber o que seu aprendiz Caixin fez nas outras linhas do tempo. Afinal, foi Zamasu quem cometeu o erro primeiro. Um mero aprendiz Caixin ousou ultrapassar seus limites e interferir nos deveres de um Akaishin. Além disso, ele matou todos os Caixin e Akaishin nos 12 universos. Uma vez que Zeno descobrisse sobre isso, era altamente provável que o 10º universo desaparecesse completamente. Entre as leis dos deuses, Zeno havia declarado claramente que nenhum deus mortal ou de baixo nível poderia destruir um deus de alto nível, mesmo que fosse acidental ou um acaso, contanto que os deuses de alto nível fossem eliminados, eles seriam eliminados no local ou seriam completamente selados. Ao ouvir as palavras de Beerus, a expressão de Hun-Chi escureceu. Se o que Beerus disse fosse verdade, então Zamasu estava condenado. E se Zeno descobrisse sobre esse assunto, seu próprio destino também não seria muito bom. Ele não conseguia entender o que Govazu estava pensando quando decidiu treinar tal pessoa. Viz, vamos lá. Vendo o rosto sombrio de Hun-Chi, Beerus disse diretamente a Viz. Ele sabia que a luta de hoje definitivamente não teria encerramento. Sim, Beerus-sama, Viz assentiu. Para ele, se eles ficassem no 10º universo, era provável que os 2 acabassem brigando de novo. Ei, você mortal. O que você fez agora humilhou um Akaishin, então fique em guarda o tempo todo, porque eu não vou deixar isso passar. Hun-Chi olhou para Goten e disse. Se ele não conseguia lidar com Beerus sozinho, ele não poderia lidar com um mortal do 7º universo? Embora esse cara tivesse grande poder e mesmo com força total, ele poderia não ser capaz de derrotá-lo. A razão pela qual os Akaishin eram Akaishin era porque eles dominavam as leis do universo. Esse poder poderia matar qualquer criatura no universo. E matando o mortal, Zeno e os outros simplesmente o ignorariam. Me ameaçando. Goten levantou o canto da boca e disse com um bufo frio. Desculpe, sua ameaça não me afeta. E eu não acho que você tenha a habilidade e as qualificações para me ameaçar. Se ele não tivesse lutado com Beerus antes, ele teria tido mais medo da habilidade Destruição do Akaishin. Mas agora ele também possuía a habilidade Destruction, e sob tais circunstâncias, a habilidade Destruction do Akaishin não teve efeito sobre ele. Mesmo que Hun-Chi fosse pessoalmente ao 7º universo para matá-lo, a chance de sucesso era de apenas 10%. Ele pode até ser morto pelo próprio Goten, porque ele continuaria a ficar mais forte. Sério? Hun-Chi só conseguiu cerrar os dentes e dizer, então espere. Este mortal audacioso do 7º universo estava se mostrando mais incômodo do que aquele insuportável Beerus. Sua coragem era intolerável. Ele tinha que ser tratado, não importa o que acontecesse. Ei, você tem coragem de ameaçá-lo. Se algum mal acontecer a Goten, farei você pagar um preço além da sua compreensão. Ao ouvir a ameaça de Hun-Chi, os olhos de Beerus se estreitaram, um brilho frio brilhou dentro deles enquanto ele retrucava. Com Viz liderando o caminho, o trio então partiu do 10º universo. Hun-Chi, por outro lado, tremia de raiva. Humilhado em seu próprio universo por aquele detestável Beerus. Esta era uma afronta que ele não podia deixar passar.
Se o fizesse, sua posição como um Akaishin seria uma zombaria. Após uma dura reprimenda a Govazu, ele finalmente conseguiu desabafar sua raiva. Uma vez que sua fúria diminuiu, ele não teve escolha a não ser recuar para seu reino. Lá, ele contemplaria seu próximo movimento contra aquele Beerus e aquele mortal irritante. Mais de 2 horas depois, Goten e Beerus retornaram ao 7º universo. Beerus-sama, você conseguiu ofender Hunshi-sama dessa vez. Parece improvável que ele deixe isso passar facilmente, Viz comentou levemente enquanto voavam. Hunshi era um Akaishin conhecido por sua mesquinharia. Tendo sofrido tamanha humilhação hoje, ele sem dúvida buscaria vingança. HMPH. Você acha que estou preocupada com ele? Mesmo que houvesse mais 3 como ele, não seria o suficiente para eu suar um pouco, Beerus retrucou arrogantemente, com um olhar de desdém no rosto. Era um fato. A diferença de força entre Hunshi e Beerus era significativa. Claro, Beerus-sama, eu sei que você não está preocupado. Mas Hunshi-sama mencionou que buscaria vingança contra Goten. Isso não é motivo para risos, continuou Viz. Goten era realmente poderoso, mas contra todo o poder de um Akaishin, ele ainda seria superado. TCH. Então fique de olho naquele cara. No momento em que ele entrar em nosso 7º universo, me notifique imediatamente, Beerus instruiu Viz, com uma carranca no rosto. Goten era o mortal que ele mais admirava, e ele via grande potencial nele como um futuro adversário. Ele não permitiria que Hunshi machucasse Goten. Sim, Beerus-sama, Viz respondeu com um aceno de cabeça. Quanto a Goten, ele não levou Hunshi a sério. Se Hunshi ousou ou não causar problemas no 7º universo era irrelevante. Mesmo se ele o fizesse, ele não tinha poder para matá-lo. Então, devemos retornar ao reino dos deuses ou ir para a Terra? Viz perguntou em seguida. Ele não visitava a Terra há vários dias, e era hora de repor seus suprimentos. Vamos para a Terra. Quero ver aquele cara que tem viajado imprudentemente pelo tempo. E enquanto estamos nisso, Goten pode cumprir sua promessa anterior, respondeu Beerus despreocupadamente. Na verdade, ele não se importava mais com a questão da viagem no tempo. Contanto que Zeno e os outros não descobrissem, não haveria problema. Sua principal razão para visitar a Terra era, claro, provar alguma comida gourmet, uma guloseima que Goten havia prometido a ele antes. Muito bem, Viz concordou, balançando a cabeça alegremente. Depois de mais meia hora, os 4 chegaram à Terra e foram direto para a Capsule Corp. Trunks estava treinando no jardim da frente. Bulma fez algumas modificações para que, durante o treinamento geral, as ondas de energia não se espalhassem. Isso garantiu que não perturbaria os habitantes da cidade ou danificaria nenhum prédio. Uau! Uau! Goten e os outros apareceram. Trunks rapidamente interrompeu seu treinamento. Goten e Kuririn. E quem seriam esses 2? Trunks cumprimentou Goten e Kuririn com um sorriso, então voltou sua atenção para Beerus e Viz, parecendo um tanto confuso. A julgar por suas vestimentas, eles claramente não eram terráqueos, e ele não conseguia sentir nenhum ki emanando deles. Deixe-me apresentá-lo, Trunks. Este é o Akaishin, Beerus-sama, e este é Angel Viz, que pode ser considerado nosso mentor. Goten os apresentou prontamente. A propósito, a razão pela qual você consegue permanecer nessa linha do tempo é principalmente devido à clemência de Beerus-sama. Goten acrescentou, sugerindo que Trunks deveria expressar sua gratidão a Beerus e talvez bajulá-lo um pouco. Afinal, Beerus era um otário por respeito e medo. E Trunks era exatamente o tipo de pessoa que demonstrava tal deferência. Capítulo 80. Ao ouvir a explicação de Goten, Trunks imediatamente se curvou em um ângulo de 90 graus para Beerus, sua expressão cheia de profunda gratidão. Beerus-sama, muito obrigado, obrigado por nos receber. Seu tom e comportamento eram impecáveis. Vendo o tom e a atitude reverentes de Trunks, Beerus levantou levemente as sobrancelhas. Ele tinha a intenção inicial de intimidar Trunks, mas dado o comportamento atual de Trunks, repreendê-lo parecia desnecessário. Sua atitude reverente e tom respeitoso tornaram impossível para Beerus ameaçá-lo. Esqueça, esse assunto era principalmente por causa de Goten e da comida que ele prometeu. Após um momento de hesitação, Beerus casualmente acenou com a mão. Ele não se importava mais. O jovem diante dele havia demonstrado uma atitude tão boa em admitir seus erros, então o assunto foi considerado resolvido. Obrigado. Obrigado, Beerus-sama. Trunks agradeceu novamente e respeitosamente. Ele tinha algumas dúvidas antes. Ele tinha ouvido de sua mãe que Beerus era um deus temível, conhecido por seu amor pela destruição e matança. Portanto, ele tinha ficado bastante aterrorizado nos últimos dias. No entanto, o Beerus diante dele parecia completamente diferente daquele que sua mãe havia descrito. Ele era surpreendentemente acessível. Com algumas simples palavras de gratidão, ele havia perdoado Trunks diretamente pelo crime de viagem no tempo. Comparado ao Zamazu anterior, Beerus parecia o deus mais amigável do mundo. Neste momento, Bulma também emergiu da sala ao ouvir a comoção. Ao ver o rosto felino de Beerus, Bulma sentiu uma pontada de medo. Afinal, este era o deus que havia explodido Goten em pedaços e quase destruído a Terra inteira. Agora, Trunks havia viajado no tempo novamente. De acordo com Goten, esse ato foi um crime grave. Ei, Goten, você esqueceu o que me prometeu antes? Eu não insistiria mais na questão daquele garoto viajar no tempo à vontade e você teria que trazer a melhor comida da Terra e me deixar prová-la. Beerus olhou para Goten, então disse impacientemente. Fazia dias desde que ele provou as iguarias da Terra. Para ser honesto, ele realmente sentia falta disso. Comida?
Todos, por favor, esperem um momento. Vou ordenar que as pessoas preparem. Chegará em breve. Bulma ficou momentaneamente atordoada, então rapidamente respondeu a todos. Ela sabia de antemão que Beerus e Whis eram típicos gastrônomos. Eles pareciam ter uma queda pela culinária da terra. Parecia que dessa vez eles não insistiram no assunto de Trunks, em parte por causa da influência de Goten e em parte por causa da comida da terra. 10 minutos depois, os servos na casa de Bulma prepararam uma grande mesa de comida. Os pratos eram coloridos e perfumados, fazendo Beerus e Whis salivarem. Claro, Goten também sentiu seu estômago roncar. Quando ele estava treinando no reino dos Akaishin, ele quase nunca tinha o suficiente para comer todos os dias. Whis acumulava a maior parte da comida e só dava a ele e a Kuririn uma pequena quantidade. De acordo com Whis, comer demais não era propício para o treinamento. Era tudo para o bem deles. Várias pessoas comeram por 3 horas. Os pratos na mesa também foram trocados lote após lote. Beerus e Whis eram comilões, e seus apetites não eram menores que os dos Saiyajins. Juntamente com Goten e Trunks, estimava-se que essas poucas horas consumissem a renda vitalícia de uma pessoa comum. Tão cheio. A comida aqui ainda é a melhor. Whis, por que você não descobriu uma comida tão deliciosa na Terra antes? Se você tivesse descoberto antes, não teríamos que comer tanto lixo. Beerus se recostou na poltrona, tocou seu estômago e disse com uma cara satisfeita. Depois de provar as iguarias da terra, relembrando a comida que ele havia comido antes, era simplesmente intragável o lixo. Oh, Beerus-sama também não percebeu? Whis reclamou. No entanto, a culinária da Terra era de fato deliciosa. Em todo o 7º universo, estimava-se que não havia segundo planeta com tantas iguarias. Então a Terra não deve ser entregue ao 6º universo. Desta vez com o 6º universo, não devemos perder, entendeu? Beerus imediatamente falou sério com Goten. Se esta partida com o 6º universo fosse perdida, então a Terra pertenceria ao 6º universo. Naquela época, estimou-se que ele nunca mais comeria uma comida tão deliciosa. Não se preocupe, Beerus-sama. Eu não vou perder, Goten disse com uma cara determinada. No universo 6, o guerreiro mais formidável era Hit. Sem restrições, ele possuía o poder de matar instantaneamente o Super Saiyan Blue Goku e Vegeta. No entanto, sua força atual havia superado a do Super Saiyan Blue Goku e Vegeta, atingindo o nível de um Akaishin. Especulou-se que nem mesmo Jiren estaria totalmente confiante em derrotá-lo. Portanto, Hit não era páreo para ele. O poder de combate básico de Hit não era particularmente forte. Sua habilidade mais notável e desafiadora de contra-atacar era sua habilidade Time Sip. Contanto que alguém estivesse ciente disso e tomasse precauções, Hit era relativamente fácil de lidar. Isso é bom, disse Beerus com desdém, vou deixar esse assunto com você. Mais uma vez, Beerus adotou uma abordagem mais passiva que era seu método preferido. Algumas horas depois, quando a escuridão caiu, Whis e Beerus retornaram ao reino dos deuses. Goten e Kuririn ficaram para trás, pois ainda precisavam encontrar o último competidor. Com Majin Buu, eles agora tinham 4 pessoas no total. Eles precisavam de mais um para completar sua equipe para o universo 7. Depois de pensar um pouco, eles consideraram Roshi, que tinha mais de 200 anos, como um candidato potencial para a 5ª posição. Todos os outros eram mais comuns. Embora Videl e Satan pudessem ser considerados lutadores relativamente poderosos na Terra, eles claramente não eram qualificados para participar de uma batalha de nível universal. Agora, eles tinham que escolher Roshi ou ir para outros planetas para encontrar um candidato adequado. Embora Freeza tivesse morrido alguns anos atrás, ele ainda tinha alguns lutadores mais fortes sob seu comando. O poder de luta deles era certamente mais forte do que o de Roshi. Além daqueles da Legião de Freeza, também havia opções para escolher entre Ethers e Granola. Goten, além de nós 4, só resta um lutador. Quem você vai escolher? Kuririn perguntou. Se realmente não funcionar, deixe o Mestre Kami participar. É só uma formalidade para preencher os números. Com alguns de nós, podemos vencer a competição, disse Goten levemente. Ele não estava preocupado com a partida contra o Universo 6. Mesmo se participasse sozinho, ele ainda seria capaz de derrotar o Universo 6. O que o preocupava agora era se Zeno prestaria atenção após a batalha com o Universo 6. No Dragon Ball Super original, foi por causa da competição privada entre o Universo 6 e o Universo 7 que Zeno foi atraído. Portanto, haveria um torneio de poder entre todo o multiverso. Bem, isso também é bom. Kuririn concordou. Mestre Roshi, embora sua própria força não seja muito forte, sua maestria em artes marciais não é comparável à de pessoas comuns. Roshi uma vez lhes disse uma frase muito filosófica: para julgar a força de um lutador, não se deve olhar apenas para sua energia ou eficácia em combate. Em vez disso, combine todos os fatores. Às vezes, habilidades de combate e experiência são mais importantes do que poder de combate e energia. Considerando isso, ele pensou que Roshi era um bom candidato para participar do torneio. De repente, Kuririn teve uma ideia. Que tal deixar Bulma fazer um androide parecido com o número 16? Na competição com o Universo 6, não havia nenhuma regra de que androides ou robôs não deveriam ter permissão para participar. Kuririn, você acha que é fácil fazer um androide? Eu estudei o conceito de produção e todos os materiais do Android 16, mas mesmo com todos os materiais disponíveis, criar um androide não é uma questão da noite para o dia.
Em um dia, é simplesmente impossível fabricá-lo, Bulma retrucou imediatamente. Mesmo que ela fosse um gênio tecnológico e tivesse pegado emprestado o conceito de fabricação anterior do Dr. Gero, era absolutamente impossível criar um androide em um dia. Isso era literalmente uma piada. Ei, há uma solução simples para isso. Basta ir para a Câmara do Tempo Hiperbólica. Um ano lá é tempo suficiente para você criar um androide parecido com o número 16. Kuririn sugeriu com um sorriso. Não, a atmosfera na Câmara do Tempo Hiperbólica é dura, e Bulma é apenas uma pessoa comum. As condições lá são o suficiente para esmagar um ser humano comum, Goten imediatamente rebateu. Ele não acreditava que fosse necessário criar um androide ainda, e Bulma simplesmente não conseguia lidar com as condições adversas daquela câmara. Ei, eu estava apenas falando hipoteticamente. Kuririn só conseguiu responder com um sorriso estranho. Talvez sua transformação em androide o tenha deixado desejando uma companhia. Goten, por que você não me considera? Embora eu saiba que a distância entre mim e você é vasta. Durante esse período, eu já aprendi a controlar meu Ki, e quase dominei a técnica de voo. Nesse momento, Videl se ofereceu. Embora ela soubesse que com sua força atual, não havia possibilidade de ela estar no mesmo nível de Goten, eles estavam sem uma pessoa agora, e não pareciam capazes de encontrar um substituto por um tempo. Ela também poderia preencher o número no concurso, e ao longo do caminho, poderia ver as potências de outros universos. Você quer participar? Embora seja só para preencher os números, sua força é muito fraca. Goten respondeu impiedosamente. Videl era apenas um ser humano comum. Tal batalha simplesmente não era algo em que ela poderia participar. Seria ruim se ela se machucasse na batalha. Tudo bem. Depois de ouvir as palavras diretas de Goten, Videl também assentiu sem jeito. Goten, falando nisso há algum tempo, quando você não estava na Terra, participei de um seminário acadêmico. Naquela conferência conheci uma mulher muito bonita que também era uma cientista muito boa. É que eu nunca tinha ouvido falar dela ou visto ela antes. Mas talvez porque eu esteja com vocês há muito tempo, eu sempre senti que aquela mulher não era como uma pessoa comum. Havia um sentimento misterioso ao redor dela. Bulma falou de repente. Há pouco mais de 20 dias, ela foi convidada para participar de um grande seminário acadêmico. A maioria dos que aceitaram eram alguns dos cientistas mais famosos da Terra. Como não havia muitas pessoas nesse campo, ela basicamente conhecia a maioria deles. Havia uma mulher muito bonita entre eles, mas ela nunca tinha visto. E sua intuição lhe disse que aquela mulher definitivamente não era simples. Ter esse sentimento, talvez além da intuição de uma mulher, também pode ser porque ela estava com os guerreiros Z há muito tempo. Então, para aquelas pessoas especiais, havia um sentimento diferente. Só que muitas coisas aconteceram durante esse tempo, e ela deixou essas coisas para trás. Quando Kuririn falou sobre androides agora mesmo, ela pensou naquela mulher. Uma mulher linda e misteriosa? Goten perguntou com alguma surpresa. Uma mulher que conseguia fazer Bulma se sentir insondável deve ser muito especial. Após ouvir as palavras de Goten, todos lançaram olhares estranhos. Aparentemente, eles sentiram que Goten poderia estar tendo pensamentos absurdos. Por que você está me olhando desse jeito? Eu estava pensando que ela deve ser especial já que Bulma a mencionou. Goten disse sem palavras. Ele não sabia o que esses caras estavam pensando todos os dias. Bem, de qualquer forma, não acho que ela seja uma pessoa comum. Não sei dizer o que há de errado, mas é só isso que parece. Bulma respondeu imediatamente. Bulma, você pode descrever como era aquela mulher? Porque eu não senti nenhuma assinatura estranha de Ki na Terra ultimamente. Eu nem senti um Ki mais forte. Goten continuou perguntando curiosamente. Se a outra parte fosse especial o suficiente, então com sua percepção atual, ele deveria ser capaz de sentir o Ki dela. Mas recentemente, ele não sentiu nenhum Ki estranho na Terra. Então ele estava muito curioso sobre a intuição de Bulma. Deixe-me pensar sobre isso. A característica mais óbvia dela é o grande cabelo castanho encaracolado, e ela estava usando um casaco branco e uma meia calça xadrez chique. Claro, ela era realmente muito bonita e tinha uma figura perfeita. Havia um par de lindos olhos como safiras, sim, e um par de óculos de aro preto. Bulma estava tentando se lembrar, tentando descrever todas as suas maiores características. A característica mais notável daquela mulher que Bulma mencionou era sua beleza e figura perfeita, e ela tinha uma vibração fria, tanto que elas não se falaram na época. É mesmo, ela parece combinar com a descrição de alguém que eu conheço. Após ouvir a descrição de Bulma, Goten levantou levemente as sobrancelhas. Em sua mente uma figura imediatamente apareceu. Cabelo castanho escuro cacheado, óculos pretos, rosto e corpo perfeitos. Isso não reúne todas as características do Android 21?